Olá, bom dia para você que está ligado aqui no SCC SBT. Chegou sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026. A gente fica junto aqui até 1h05 da tarde com muita informação para vocês aí em casa. Já abrimos a edição de hoje com imagens ao vivo de Itapema, mostrando esse tempo instável aqui no nosso estado. Muitas nuvens, uma chuvinha que já caiu, pode voltar a cair e hoje tem alerta de temporais aqui para o nosso estado. Em instantes eu vou trazer todas as informações para vocês na previsão do tempo. Temos mais imagens? Vamos seguir passeando aqui pelo nosso litoral. Agora imagens ao vivo de Itajaí, ali do lado, que já tem um pouquinho mais de sol também, né? Poucas aberturas de sol nesta sexta-feira. Para onde mais? Para onde mais a gente segue passeando aqui nessa abertura de meio-dia de sexta-feira? Agora Joinville na sua tela, 11 horas e 1 minuto, também a maior cidade do estado, com mais nebulosidade hoje. Já vou trazendo alguns destaques também desta sexta. 2 acidentes graves causaram mortes na BR-470. O Paulo César tem as informações. Uma mulher de 45 anos está em estado grave na UTI do Hospital Santa Isabel e 2 motoristas morreram. Eles aumentam a infeliz estatística de uma triste rotina da violência no trânsito na BR-470. Em instantes, os detalhes e as fortes imagens dos 2 acidentes registrados na rodovia aqui no Alto Vale do Itajaí. Já os detalhes no SCC Meio-Dia. 5 agrotóxicos banidos pela Anvisa foram encontrados na água tratada de 155 municípios aqui do nosso estado. Um risco para a saúde e um alerta para irregularidades na agricultura. E hoje a gente vai até a Osterfest em Pomerode. Henrique Zanotto foi acompanhar a maior festa de Páscoa do Brasil e vai mostrar pra gente em instantes as atrações, as atividades e muito mais. Estamos no ar. Fique com a gente. Bora começar a edição de hoje, pessoal? Vamos ao vivo direto para Pomerode, a cidade mais alemã aqui do nosso estado. E o Henrique Zanotto, ele falou ontem, lembra? Ele avisou, falou, Maria, vou para lá, vou comer muitos chocolates, vou mostrar a produção dos ovinhos. Hoje ele vai passear na cidade, foi com a família e tudo que eu estou sabendo também. Ele levou a criançada toda, a esposa, para aproveitar também a região aí do Vale. Zanotto, mostra pra gente como é que já tá essa movimentação. Carnaval acabou de acabar e a gente já tá falando de Páscoa, né? É isso, Maria Esther. Muito bom dia para você que está acompanhando o nosso SCC Meio-Dia. Estamos falando diretamente aqui de Pomerode. Nessa sexta-feira, 29 graus agora na cidade mais alemã do Brasil. Tudo bem contigo, Coelhinho? Tá gostando da festa? Muita gente vindo para cá? Ô, Maria Esther, estou aqui com o Nereu Filho para mostrar para todo o estado de Santa Catarina, já de início, a maior Osterbaum, a nossa árvore de Páscoa, que tem nada mais, nada menos que 105 mil casquinhas de ovos. Daqui a pouco a gente vai falar com o responsável por quem monta essa árvore, que está no Guinness Book, no livro mundial dos recordes, como a maior Osterbaum, a árvore de Páscoa. E eu vou conversar com o Ivan, porque aqui a gente está nessa programação especial, lembrando, Maria, que você falava do Carnaval e a 18ª edição da Osterfest, né, Ivan? Ela já começou na quinta-feira passada e ela vai sempre de quinta a domingo, das 10 horas da manhã até as 8 horas da noite, e já se antecipou para pegar justamente esse movimento do Carnaval. E o Ivan estava me explicando que tem muita gente que vem de vários estados do país em busca de algo que Pomerode tem a oferecer, que são todos esses atrativos que nós vamos estar mostrando ao longo dessa edição do nosso SCC Meio-Dia. E a informação que eu recebi aqui, que essa 18ª edição da Osterfest está esperando um público de mais de 200 mil pessoas que compareceram na edição passada, fazendo desse evento o terceiro maior evento de Santa Catarina, atrás somente da Oktoberfest em Blumenau e da EFAP em Chapecó. Ivan, é uma grande responsabilidade o tamanho, a dimensão que essa festa acabou tomando em todo o país aqui de Pomerode. Né? Muito bom dia. Bom dia a todos. Realmente, né, uma festa que começou pequena, né, começou no nosso centrinho com nossas árvores, nosso Osterbaum, né, que começou ali e tomou essa proporção toda, né?
Então, hoje, a gente faz um trabalho muito intenso em cima disso, né? Temos aí várias pessoas que vêm de todo o país, né? Muita gente do norte, nordeste, vem justamente curtir também a tranquilidade do nosso carnaval na nossa região, isso é muito bom também. Então, assim, realmente é uma festa que hoje é destaque a nível nacional, traz muito turista, mas o que mais é importante para nós é a gente demonstrar a nossa cultura, né? A nossa tradição, aquilo que a gente mantém e sempre tenta passar de pai para filho, para que essa cultura, esses pequenos detalhes que a gente aprendeu com os nossos antepassados não desapareçam com o tempo, né? Ivan, muito obrigado. Marister, daqui a pouquinho a gente vai mostrar também o maior ovo decorado de Páscoa do mundo, que fica aqui em Pomerode com 16 metros de altura. Agora, se nós estamos em Pomerode, se nós estamos falando da cultura germânica, precisa ter música também. Nós vamos mostrar já também, Marister, já convidando a nossa audiência, como que é feito o chocolate. É nessa casinha aqui ao lado você vai ter essa produção. A pintura das casquinhas, as bolachas que estão sendo feitas agora e vão ser decoradas também. Agora estou aqui com os Estibas, eles são 3 representantes, mas esse grupo é maior. O que eles fazem? Na noite de sábado, para que antecede o domingo de Páscoa, eles são convidados para chegar nas casas aqui em Pomerode e fazer uma verdadeira festa. Estou aqui com o Renato, com o Alcides, com o Aldenor, e eles vão mostrar um pouquinho para a gente também a música, a tradição alemã com esses instrumentos, com bandoneon, esse aqui é o saxofone. Agora, esse teu instrumento aqui está me lembrando outra coisa. Isso aqui está parecendo um tanque de lavar roupa. E com certeza, quando eu era criança, com 7 anos, eu tinha que lavar as roupas. E mais tarde, eu me aborreci com isso e transformei em instrumento musical. Quando vieram as máquinas, né, as máquinas modernas, aí não precisava mais de esfregar. Então, transformei em instrumento. Deixa eu ver o som que faz isso aí, Marister. Daqui a pouquinho a gente volta direto de Pomerode. Enquanto isso, curta um pouquinho dos Estibas, aqui ao vivo de Pomerode para todo o estado de Santa Catarina, nessa edição especial do nosso SCC Meio-Dia, com festa, com música. Muito legal, Zanotto. A gente conhecendo um pouquinho mais dessa cultura, né? Que tá firme, que tá presente ali na região de Pomerode, região do Vale do Itajaí. Daqui a pouquinho ele volta, mostrando mais da Osterfest, da Osterbal, essa árvore aqui atrás, né? Que tem 82 mil casquinhas de ovos, gente. Coisa mais linda, olha isso daqui. A criançada fica doida, né? Vai pra lá com a família inteira, ainda segue até a Páscoa, dá tempo de você se organizar, conseguir passear e visitar com a família. Até daqui a pouco, Zanotto, ele já tá lá no clima de festa em Pomerode. Vamos seguindo por aqui, agora a gente vai mudar de assunto, vou chamar o PC, porque 2 pessoas morreram e outras 3 ficaram feridas em 2 graves acidentes na BR-470. O PC está ao vivo com as informações sobre essa triste rotina de mortes na rodovia federal que corta o Vale do Itajaí. Vamos chamar o PC para ele explicar exatamente onde aconteceram esses acidentes. PC, bom dia. Bom dia, Marister. Uma sexta-feira abençoada a todos. Pessoal, foram 2 graves acidentes, um deles em Pouso Redondo e o outro em Rodeio. Nós começamos destacando justamente este acidente de Rodeio na tarde de ontem. Um caminhão que seguia em direção a Rio do Sul se envolveu em um grave acidente com um carro de passeio, um Gol vermelho. A colisão frontal aconteceu por volta das 4 horas da tarde na BR-470, próximo ao trevo de acesso ao município de Rodeio. As imagens nós mostramos agora aqui na tela do SCC Meio-Dia. São imagens fortes que impressionam. Uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas. As vítimas do acidente estavam no automóvel, o Gol vermelho, que ficou completamente destruído. São imagens que impressionam. O motorista do carro, motorista deste Gol, ele morreu no local do acidente. Ele foi identificado como Márcio Trecílio Lésio, de 46 anos. A esposa dele, de 45, foi socorrida com vida
e segue internada em estado grave na UTI do Hospital Santa Isabel. E o filho do casal, menino, uma criança, que estava no banco de trás do Gol, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Beatriz Ramos. O motorista do caminhão, que saiu de Itajaí e que seguia a viagem em direção ao Alto Vale, não se machucou. E em entrevista ao repórter Altemir de Quadros, explicou como tudo aconteceu. Eu estava indo para Rio do Sul e o carro vinha invadindo a pista aos poucos, assim, devagarzinho. Não estava vindo ninguém, não estava ultrapassando nada. Simplesmente ele começou a invadir, joguei ligeiro para acostamento, chegou a pegar lá no guarda-rei, lá no meio-fio, e daí bateu lá. Pois é, uma sensação bem triste, né? Bem angustiante para você, ainda mais que uma criança no veículo. Foi terrível, assim, para mim. Isso nunca me aconteceu e ver o estado que o cara ficou ali e a criança gritando desesperada, foi lamentável. Muito triste, lamentável, e agora é a torcida e as orações, né, para que a mãe desse menino se recupere e ela, confirma, está em estado grave na UTI aqui do Hospital Santa Isabel. Agora pela manhã a gente confirmou esse quadro, ele permanece estável, ela está em estado grave na UTI do hospital. E o menino sofreu apenas ferimentos leves e são impressionantes, Marister, a imagem ou as imagens de destruição do veículo. Ele ficou praticamente, o Gol partido ao meio. A gente consegue assim ter uma noção mais exata. A gente consegue imaginar o tamanho da violência desse impacto para deixar o carro nesse estado. E a gente segue agora na torcida pela recuperação da mulher de 45 anos. Um outro grave acidente aconteceu no Alto Vale, em Pouso Redondo, na noite de ontem. Nós também temos as tristes imagens para mostrar dessa triste rotina da violência na BR-470, a rodovia federal que corta o Vale do Itajaí. Atenção, porque olha só a força também dessa colisão, uma colisão frontal entre dois veículos de passeio, um Fiat Uno e um HB20. O acidente foi por volta das 23h30, lá no quilômetro 175 da rodovia, em Pouso Redondo. Foi uma pancada tão forte que um dos motoristas morreu no local do acidente. Juliano Bini, de 44 anos, era o motorista do Fiat Uno e não resistiu à gravidade dos ferimentos. Quando os socorristas chegaram ao local, ele já estava sem vida e preso às ferragens do veículo. O motorista do outro automóvel, um jovem de 27 anos, o motorista do HB20, sofreu ferimentos graves, lesões principalmente nos membros superiores e foi conduzido a um hospital da região. Os dois veículos tinham placas de Pouso Redondo e a BR-470 ficou interditada por cerca de 2 horas por causa deste acidente. Os dois acidentes agora sob investigação da Polícia Rodoviária Federal, que vai apurar as causas das duas colisões. Infelizmente, Marister, uma sexta-feira com essas tristes notícias. 2 mortes, 3 feridos em 2 graves acidentes, em mais 2 graves acidentes na BR-470. Voltamos ao estúdio. Você, Maria. Obrigada, viu, PC? Muito triste. Eu estava aqui fazendo a contabilização, sabe, desses acidentes que a gente trouxe essa semana. É uma semana muito triste aqui para Santa Catarina, né? São 2 mortes na 470, tiveram aquelas outras 3 mortes naquele acidente do engavetamento na 101 e outras 3 pessoas da mesma família também na 282 que a gente trouxe, né? Muito triste, PC. A gente fica em luto mesmo, Santa Catarina, com essas mortes e pensando em providências, o que é que pode ser feito. A gente tem que falar de educação no trânsito, a gente tem que reforçar a segurança também, a fiscalização, algo tem que ser feito para evitar pelo menos essas 8 mortes que a gente tem em uma semana aqui no nosso estado, envolvendo o trânsito, as rodovias federais aqui do nosso estado. Obrigada, PC. Até daqui a pouco. Vamos seguir por aqui? O SAMAI começou a implementação na rede coletora de esgoto em uma avenida bastante movimentada de Itajaí. A Cris Pinheiro vai mostrar como é que está a movimentação por lá. Além da obra, Cris, quais são também as orientações para os motoristas que vão passar aí pela região? Bom dia para você. Bom dia para ti, Maria, para todos que nos acompanham aqui no SCC Meio Dia. É isso, viu? Tem obra na pista aqui em Itajaí.
bem aqui onde nós estamos, na rua Indaial, no bairro São Judas. A obra está nesse momento bem em frente ao Asilo Dom Bosco, entre a rua Maria da Glória e a Heitor Liberato, bem próximo também da Carolina Vailate, onde também passa por essa obra aí de implantação de rede de esgoto. Por hora, é necessário aqui que as equipes façam a interdição parcial da via, mas neste momento que nós estamos aqui, 11h15, eles conseguiram liberar, até porque daqui a pouquinho eles já vão almoçar, as máquinas estão paradas, mas o motorista deve ficar atento, porque essa obra deve seguir até o dia 3 de março. Portanto, ao passar aqui pela rua Indaial, entre a Carolina Vailate e a rua Heitor Liberato, é necessário ter muita prudência, porque tem muita máquina e muitos trabalhadores por aqui. O Semasa, como você falou, tem investido aí na implantação da rede coletora de esgoto. Vários bairros já receberam, inclusive, essa rede coletora que a gente sabe é essencial para reduzir a poluição nos rios, no lençol freático, prevenir doenças principalmente e garantir que todo o esgoto gerado pela cidade não vá diretamente para o meio ambiente, né? Agora, o engenheiro, que é um dos responsáveis aqui por essa obra, ele passou mais informações para deixar, inclusive, a comunidade aqui dessa região mais tranquila. Vamos acompanhar. Aqui nessa obra, nesse momento, aumentamos a equipe, colocamos 2 equipes, estamos com 4 máquinas trabalhando, estamos com um número aí de aproximadamente 20 funcionários, para que a obra ande da forma mais rápida possível, para que esse transtorno passe rápido, né? A gente sempre salienta que o transtorno passa, mas a obra fica. Os moradores que estão preocupados, que devem fazer nesse momento, podem ficar tranquilos, que logo mais o Semasa vai dar a devida orientação de como fazer a ligação e de quando fazer essa ligação. No momento, os moradores não precisam fazer nada. Maria, só reforçando, essa obra nesse trecho onde nós estamos segue até o dia 3 de março. Os trabalhos aqui e também ali na frente, na Carolina Vailate, seguem todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até às 6 horas da tarde. Uma obra bastante importante que tem a ver principalmente com a nossa saúde, né, Maria? Volto com você. Muito obrigada, Cris. É uma obra importante. A gente sabe que causa transtorno, tem lentidão, paralisação em alguns momentos, bloqueio, mas assim, precisa ser feito, né? Como você disse, é muito positivo para a nossa saúde. A gente está falando de saneamento, de esgoto, né? De tratamento de esgoto. Obrigada, viu, Cris, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta aí para a região do Litoral Norte com outras notícias. Nós já mostramos aqui no SCC Meio Dia a situação do Hospital Faustino Riscaroli, de Correia Pinto, que enfrenta problemas estruturais desde 2017 por conta do risco de desmoronamento no terreno. A Prefeitura buscava recursos para a reconstrução de um novo hospital em um outro local e conseguiu, através de vários parceiros, esse valor suficiente para erguer essa nova unidade. A Sheina Marcon está acompanhando esse assunto de perto, já tem um tempo, e agora ela vai trazer essas últimas atualizações. Então, quer dizer, Sheina, que a cidade finalmente vai ter um novo hospital em breve? É isso? Bom dia para você. Oi, Maria Esther, bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui no SCC Meio Dia. Sim, agora a Correia Pinto vai ter mesmo um novo hospital, vai conseguir construir um novo hospital em um novo local, por conta aí desse local onde o hospital hoje está localizado, tem esse risco, né, estrutural por conta desses desmoronamentos aí no terreno que fica ao lado ali do hospital. Então, a Defesa Civil do Estado, né, já condenou esse local onde o hospital funciona, é o Hospital Faustino Riscaroli, lá na cidade de Correia Pinto. A gente já falou várias vezes aqui sobre essa estrutura, né, que desde 2017 aí conta com esses desmoronamentos, já foram investidos mais de R$2 milhões ali em contenções nesse local, mas que não foram suficientes para conter, então, os desmoronamentos de terra no terreno ali, nesse solo que realmente ele não suporta, né, a questão do solo ali nesse local. Então, aí, a prefeita de Correia Pinto, desde o ano passado, a prefeitura então está em busca aí de recursos para a construção de uma nova unidade em um outro local. E aí foram então, a prefeita conseguiu esses recursos e agora são mais de R$15 milhões que já foram arrecadados para
construção dessa nova unidade em um novo local lá na cidade de Correia Pinto. A bancada da Serra destinou 7,5 milhões, divididos aí em emendas parlamentares dos deputados Lucas Neves, Nilson Berlanda e Márcios Machado, com 2,5 milhões cada. O governo do estado garantiu 4 milhões de reais e a Assembleia Legislativa, através de um deputado, também aportou outros 4 milhões de reais. Antes da decisão da construção do novo hospital, né, como eu falei, foram investidos 2 milhões de reais aí nessa contenção emergencial lá do prédio atual, né, da encosta lá, mas os estudos técnicos, então, indicaram que seriam necessários mais 8 milhões de reais para essa estrutura poder continuar no local. Mas aí, né, como não tem mais condições, então, agora esse novo valor, esses 15 milhões de reais, vão ser suficientes para a construção do novo prédio, que vai ser construído em um terreno de 10 mil metros quadrados, que foi doado por uma empresa lá de Correia Pinto para a prefeitura, e a área, então, é de 10 mil metros quadrados, onde vão ser construídos, então, essa nova unidade do Hospital Faustino Riscaroli. A prefeita Lúcia Ortiz conversou com a gente agora pela manhã e ela traz mais detalhes sobre o projeto, que inclusive já foi entregue para a Secretaria de Saúde para aprovação. Vamos ver o que ela disse. Hoje nós estamos com o projeto pronto, né? Ontem, na tarde de ontem, protocolamos o projeto aqui na Vigilância Sanitária, ontem já. Mas no dia de ontem a gente conseguiu protocolar aqui na Regional de Saúde, em Lages. O próximo passo agora é esperar essa tramitação do projeto junto à vigilância, essa aprovação da vigilância, que também a gente pediu uma celeridade, né? E há um esforço aí de ser analisado o mais rapidamente possível, porque nós temos o período eleitoral. Então, voltando da vigilância à aprovação, nós firmamos o convênio, abrimos a licitação e aí, se Deus quiser, iniciamos a construção do nosso hospital. Vamos manter os leitos de retaguarda, vamos manter o atendimento normal do que nós temos hoje, né? E com certeza já vamos ter algumas salas a mais, já previmos uma construção vultuosa. Mesmo sendo da etapa 1, nós vamos construir 3 mil metros de área, então é um grande passo, aumenta bastante o que nós temos hoje, mas o nosso terreno é 13 mil metros quadrados. Então, nós já estamos prevendo uma ampliação para daqui 10, 15, 20 anos, nós ainda temos a área. É isso, então, agora a gente aguarda, né, a questão dos trâmites legais para que a prefeitura, então, possa dar início, né, fazer a contratação da empresa que vai realizar a obra da estrutura do novo Hospital Faustino Riscaroli, lá na cidade de Correia Pinto. Esse hospital é muito importante aqui para a região, porque ele serve como leitos de retaguarda para cirurgias eletivas, então recebe pacientes de toda a região, também urgência e emergência, principalmente para os pacientes ali de Correia Pinto e também da cidade vizinha Ponte Alta. A gente continua acompanhando, né, esse assunto e trazendo as informações e também as novidades aqui no SCC Meio Dia. Volto com você aí no estúdio, Marister. Notícia boa para a saúde da Serra, né? Obrigada, Shaina, pelas informações. Agora, 11h23, a gente vai com uma história emocionante que marcou a cidade de Xanxerê, no oeste do estado. Um bebê nasceu em casa nos braços do pai e aí depois foi levado com a mãe para a maternidade do hospital regional. O Felipe Bastos está chegando por aqui com todas as informações e ele vai contar os detalhes dessa história emocionante. Bastos, é contigo. Oi Maria, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o SCC Meio Dia. A pequena Melissa, viu, chegou ao mundo de uma forma completamente inesperada. Esse é o 6º filho do casal, da Rosane Bandeira e também do Idair. A mãe, a Rosane, de 42 anos, ela começou a passar mal quando estava em casa ainda. Acabou ligando para o marido que estava trabalhando. Quando ele chegou em casa, ele percebeu que a esposa já estava em trabalho de parto avançado. Poucos minutos depois, por volta das 5h40 da tarde, Melissa nasceu com 4 quilos e 935 gramas e 51 centímetros e meio, diretamente nos braços do pai. Quando os bombeiros chegaram na casa da família, a bebê já estava nos braços de Idair. Mãe e filha foram encaminhados então para o Hospital Regional São Paulo, onde receberam um atendimento da equipe da maternidade. E nós temos inclusive algumas falas da mãe da pequena Melissa e também do pai, ele que fez o parto da filha. Vamos acompanhar. Ela nasceu bem, graças a Deus, né? Nasceu bem, chorando já. Um sinal bom, né? E quando os bombeiros chegaram, então,
ela já tinha acabado de nascer. Sim, já estava nos meus braços. Por ser a Melissa, ela nos surpreendeu muito bem. Então, foi algo que Deus preparou para nós, né? Então, algo assim, foi maravilhoso. Isso é uma experiência que a gente vai levar para a vida da gente. Então a Melissa já está em casa com a família, viu, Maria? Como eu falei ali, é a 6ª filha da família que passa a dividir a casa aí com os irmãos Felipe, Gabriela, Gabriel, Pietro e Aurora. E numa entrevista mesmo que elas fizeram, né, que a mãe fez com a equipe do Hospital Regional São Paulo, eles garantiram que pararam por aí. A Melissa vai ser a última filha do casal, que já tem mais 6 para dar conta do recado. Que bom, né? Que bom que teve um final muito feliz essa família lá em Xanxerê, aqui no oeste do estado. Maria, devolvo para você no estúdio. O que a gente estava falando aqui, Bastos, é que haja sangue frio do pai nesse momento, né? Com a emoção da chegada de mais um filho, mais uma filha, nesse caso, e ele conseguir fazer o parto, ajudar a esposa, enfim, tem que fazer o que tem que fazer, né? Tem que fazer o que tem que ser feito naquele momento, e o pai foi lá e conseguiu mais de 4 quilos, gente, nasceu bem fofinha, bem saudável, e o depoimento dos pais aí nesse momento emocionante. Obrigada, Bastos, pelas informações. Ô, Bastos, tá chovendo aí em Chapecó? Tô vendo que o tempo tá bem nublado, né, atrás de você. Maria, vou sair, estou bem no centro de Chapecó, bem do lado da Catedral, aqui, Avenida Getúlio Vargas. Choveu até agora há pouco, inclusive eu estava preparado para entrar ao vivo de capa de chuva, viu? Mas parou a chuva, o sol está querendo sair nesse momento. Não chove agora aqui em Chapecó, mas olha, ela deve vir pelo jeito a qualquer momento, viu? Porque o temporal de ontem, Maria, eu sei que é assunto para previsão daqui a pouco, o temporal de ontem aqui em Chapecó e na região foi bastante feio, viu? É isso, Bastos. Vou trazer daqui a pouco até alerta de novos temporais aqui para o nosso estado, que a Defesa Civil já emitiu hoje cedo os avisos. Então, esses alertas eu vou trazer daqui a pouco. Inclusive, falar que teve uma árvore que caiu ontem com esse temporal em Chapecó, bem no centro da cidade, ali na rua Marechal Deodoro. Depois eu vou trazer mais informações também. Obrigada pelas informações, a gente segue por aqui. Daqui a pouquinho tem o SCC Esporte. Hoje tem mais um episódio da série No Flow do Verão. E a modalidade que vocês vão conhecer é o parapente. Quem tem coragem, hein? É um esporte que prova aí que dá para curtir o verão e a praia sem precisar estar com os pés na areia, mas sim nas alturas, né? Pelos céus ali da Praia de Palmas. É um desafio que exige técnica, confiança e, claro, coragem. Quem aí tem coragem? Daqui a pouco a gente vai mostrar no SCC Esporte desta sexta-feira. Vamos fazer uma pausa? Em instantes a gente volta para mostrar um pouquinho mais da Osterfest. O Zanotto está por lá hoje, a festa de Páscoa de Pomerode, que tem aí, ó, o maior ovo do mundo. Até daqui a pouco. h30, estamos de volta com o meio-dia desta sexta-feira. 11 mandados de busca e apreensão em 7 municípios aqui do estado e também do Paraná foram cumpridos nessa manhã na Operação Grinch. Essa operação investiga possíveis fraudes de caráter competitivo de licitações ligadas a decorações e locações nos eventos de Páscoa e Natal. Isso entre os anos de 2020 e 2024. O PC está ao vivo com a gente, tem todos os detalhes e a gente quer saber quais são as cidades catarinenses que foram alvos dessa operação. Conta pra gente, PC. Conto sim, Marister. Olha, os mandados de busca e apreensão cumpridos nesta manhã nos municípios de Tijucas, Porto Belo, Balneário Camboriú, Indaial, aqui do lado de Blumenau, Ituporanga e Vidal Ramos, no Vale do Itajaí. Os policiais apreenderam documentos, equipamentos eletrônicos, celulares, nas sedes empresariais e residenciais dos investigados, dos alvos desta operação. As diligências também passaram pelos setores de licitações das prefeituras de Ituporanga e Vidal Ramos. Essa operação, Marister, ela investiga um possível esquema de fraudes em licitação de Natal e de Páscoa, principalmente nas cidades de Vidal Ramos e Ituporanga. A suposta prática criminosa teria sim ocorrido entre 2020 e 2024. Até o momento, empresas e particulares, pessoas físicas, sem a participação de agentes públicos nesta investigação, diz a nota do Ministério Público. A Operação Grinch
que investiga possíveis fraudes nesse caráter competitivo de licitações. O que a gente pode resumir? É o popular jogo de cartas marcadas entre empresas que estariam se combinando para vencer licitações. E o que eram essas licitações? Era para contratação de equipamentos de decoração, artigos para decoração de Páscoa e de Natal, e também para alocação de espaços para esses eventos de Páscoa e de Natal. O nome da operação faz referência simbólica ao personagem Grinch, conhecido por roubar o Natal. Representando no contexto da ação essa suspeita, então, de manipulação, de combinação para vencer licitações nas prefeituras. O Ministério Público não informou se houve prejuízo aos cofres públicos. A investigação vai prosseguir, ninguém foi preso até aqui. A gente procurou informações junto às duas prefeituras citadas. A Prefeitura Municipal de Ituporanga encaminhou nota agora há pouco, diz que manifesta-se acerca das informações divulgadas pela Operação GAECO, que apura essas supostas irregularidades. Conforme informado pelas autoridades responsáveis, os fatos investigados envolvem até o momento empresas e particulares, não havendo investigação direcionada ao município de Ituporanga ou aos seus agentes públicos. E a administração municipal de Ituporanga permanece à disposição para os eventuais esclarecimentos necessários. A Prefeitura de Vidal Ramos também confirma que nesta manhã recebeu a equipe do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO. Então, a Prefeitura confirma a operação na Prefeitura. E o que eles dizem? Desde o primeiro momento, a administração municipal de Vidal Ramos colaborou integralmente com a ação, disponibilizando acesso às informações solicitadas e repassando todos os documentos mencionados. Conforme informado pelas autoridades responsáveis pela investigação, até o momento não há indicação de envolvimento de agentes públicos nos fatos apurados, e a Prefeitura de Vidal Ramos destaca ainda que os fatos investigados referem-se ao período de 2020 a 2024, portanto, o posicionamento das duas prefeituras é o possível jogo de cartas marcadas para vencer licitações, para tentar obter vantagem indevida, viu, Marister? E as investigações vão prosseguir e nós vamos seguir acompanhando. Você, Maria? Seguimos de olho, né, PC? Obrigada, viu? Já já o PC volta também no SCC Esporte. É ele que agora está cuidando de toda essa questão enquanto a Angélica está de férias. Agora a gente volta para Pomerode. O Zanotto está lá, em um dos pontos mais coloridos, mais tradicionais. Tem a Árvore das Casquinhas, ele já teve bandoneon. Eu sei que ele vai mostrar até a oficina da pintura das casquinhas com as crianças também. Ele vai mostrar, ele me disse ontem, quero ver se ele vai mostrar a produção dos chocolates. A gente quer saber muito dessa tradição, dessa festa que é tão famosa e é a maior festa de Páscoa do Brasil. Vocês sabiam? Aqui é poucos quilômetros, né? E a criançada adora, tem passeio com a família. Já começa durante o carnaval, para quem não sabe, o Osterfest já começa durante o carnaval, até para aproveitar os turistas que já estão por aqui curtindo as festas. Zanotto, o que é que você vai mostrar para a gente agora da Osterfest? É contigo. Maria Esther, se prepare, porque nós ainda com toda a tecnologia não temos o recurso do odor, do cheirinho, mas eu estou em um espaço aqui na festa, Maria, da Osterfest, que mostra exatamente como é produzido o chocolate. Aqui as pessoas podem chegar e pegar esse cacau aqui, ó, manusear ele, ó, sentir como é que é. Aqui do lado, Maria, olha só o que eles fizeram, que é o que nós vamos ficar devendo ao nosso telespectador. Mas quem vem até Pomerode na Osterfest, aperta isso daqui, ó. E ele inala esse aroma de amêndoa de cacau. Aqui a gente pode pegar também, ó, tem as casquinhas do cacau. E lá, do outro lado, a produção completa, né? Leite ou manteiga de cacau. E isso aqui, gente, é difícil de encontrar e de ver. Isso aqui é uma bromélia. E ela resulta na baunilha, que é feita a produção do chocolate. Passou por todas as etapas, passou o cacau, passou a amêndoa, passou a casquinha, colocou leite, colocou manteiga, baunilha, vem aqui a embalagem e o ovo de Páscoa. Agora, aqui do lado de fora, a gente vai conversar agora, Maria Esther, com a pessoa que é responsável justamente por montar essa ave. Imagina o seguinte, você conseguir juntar mais de 100 mil casquinhas de ovos.
E aí o senhor vai ter que explicar para a gente quando que começa essa produção, quanto tempo leva e tem que pintar um a um, né? Bom dia. Bom dia, Henrique Zanotto. Bom dia, telespectadores do SBT. Bom, é um processo bastante complicado. Eu já começo em outubro, novembro, e faço a pintura, eu faço completamente sozinho e depois a montagem eu pego mais gente para ajudar. E para juntar todas essas casquinhas, mais de 100 mil, imagino que a população, que a comunidade aqui de Pomerode vai auxiliando ao longo do ano, né? Sim, vai auxiliando no longo do ano, daí eu pego em outubro, a gente começa a receber as casquinhas e vamos armazenando e conforme isso eu vou pintando. Cada ano é feito esse trabalho, então, aqui para montar essa árvore, Maria Esther, com todo esse cuidado. E essas redinhas aqui, o senhor estava explicando para a gente que elas são colocadas justamente para evitar que uma rajada de vento possa quebrar elas, né? Sim, exatamente. E também são colocadas de uma forma que não acumule água entre elas, né? Você pode ver que tem 3 viradas assim e 3 ao contrário, que daí toda ela está com a boca para baixo. Aí nunca acumula água por causa da dengue também. Vejam só, Schaefer, muito obrigado pela sua participação. E nós convidamos também, Maria Esther, a Júlia Zivert, ela que foi rainha da Festa Pomerana, que terminou agora a edição desse 2026 em janeiro. Vou dar uma de Carlos Alberto de Nóbrega, sentado aqui nesse banco na Praça é Nossa, porque a Júlia, ela mantém uma tradição que vem de muito tempo, do bandoneon, que você estava explicando que aprendeu a tocar com quem? Com seu avô ou com o seu biso? Com o opa ou biso? Então, olá, bom dia a todos que nos assistem. Bom, na verdade, eu aprendi fazendo um curso aqui com um professor que dá aula no Centro Cultural, mas quem tocava já na minha família era o meu bisavô, então é um legado bastante importante que eu levo dele comigo, né? Quando ela falou que tem um professor, porque aqui em Pomerode tem uma escola justamente para que essas novas gerações possam aprender sobre esse instrumento que tem tanto símbolo, né? A representação da cultura alemã. Isso mesmo, com certeza. Eu também participei dessas aulas e foi muito importante, né? E hoje, por conta do tempo, eu não consigo mais participar, mas foi muito importante, principalmente no início, para realmente pegar o jeito do instrumento. E com certeza ele é muito importante aqui para a nossa cultura. Júlia, vou pedir para você, então, fazer uma apresentação para nós nessa edição especial da Praça é Nossa aqui de Pomerode. Daqui a pouquinho, Maria Esther, aqui ao lado, né, ele pode até mostrar, ó, é onde fica a Casa da Oma, que a gente vai vir já na sequência mostrar como é a produção das bolachas, que elas são pintadas, as casquinhas. E também, logo, vamos trazer as imagens do maior ovo de Páscoa decorado do mundo. Júlia, a Praça é Nossa, o som é seu aqui no nosso SCC Meio-Dia. Fique à vontade, querida. De Pomerode é a cultura alemã, na cidade mais alemã do Brasil. A gente está falando de Pomerode. O Zanotto está lá acompanhando a Osterfest, mostrando, claro, essa cultura para todo mundo que vai lá. Vai conhecer a cidade, já mergulha, né, nessa cultura também. E é legal ver os jovens, né, levando essa tradição. Vocês viram só a Júlia aí, né, super nova, participou da Festa Pomerana agora e está aí trazendo essa cultura para todo o nosso estado aqui no SCC Meio-Dia. Zanotto, daqui a pouco você volta, então, para mostrar mais delícias, mais culinária e também as casquinhas dos ovos. Agora, Zanotto, rapidamente, não sei se você está me ouvindo, a gente ficou aqui em dúvida. Todas as 100 mil casquinhas que vão na Osterbaum, que é a árvore, todas elas são casquinhas de ovos? Não são aquelas de plástico que a gente compra para pintar com as crianças? Não, aí seria muito fácil, Maria Esther. Não, tem que juntar 105 mil casquinhas de ovos. Como o seu Valdemir estava falando pra gente, o Schaefer, ao longo do ano, tem muita padaria aqui, né? Tem muita confeitaria. Então o pessoal aqui de Pomerode destina todos esses ovos para fazer essa confecção, a produção. Ou seja, na hora de fazer um bolo aqui em Pomerode, ninguém quebra o ovo, Maria Esther. Eles fazem um buraquinho, abrem certinho, tira a gema, tira a clara, passa uma
uma aguinha, tá limpinho, encaminha lá pro seu Schaefer para ele conseguir colocar. E a cada ano muda, né? A cada ano é uma nova árvore. Até porque essa árvore aqui, gente, ela foi colocada para explicar a tradição, precisa ser uma árvore morta. Ela não pode ter folhas, ela não pode ter flores. Então, eles pegam na comunidade, procuram alguém que tem uma árvore que já está morta, cortam essa árvore, transportam ela com guincho e colocam aqui nesse ponto. Ou seja, na 19ª edição, em 2027, uma outra árvore vai vir para cá para fazer toda essa decoração da Osterbau, da árvore de Páscoa, a com o maior número de ovinhos, casquinhas da galinha, tá, Maria? Não é nada de casquinha de plástico, não. Muito bem, é cultura. Olha só que bacana a gente trazer essas curiosidades, né? Zanotto, depois você tem que fazer uma outra entrada ao vivo ensinando como é que você quebra a casquinha do ovo assim, ó, para tirar a gêmea clara sem quebrar, né? Porque assim eu acho que mais gente pode ajudar também a guardar essas casquinhas de ovos aí. Realmente, ó, quando a gente dá o zoom, a gente vê que é casca de ovo, de galinha mesmo, não é aquela comprada não, ó. Todos os detalhezinhos ali, né? Que bacana, Zanotto. Muito legal essa curiosidade que a gente traz ao vivo para vocês lá de Pomerode. Até daqui a pouco. Vamos seguir aqui com o nosso meio-dia, agora 11h43. Tem notícia boa para os catarinenses. O estado fechou 2025 com crescimento do comércio maior do que a média brasileira. E esse resultado coloca Santa Catarina lá no topo de desempenho nacional. Quem vai trazer os detalhes é o Thiago Pires, o Thiaguinho que está chegando ao vivo por aqui. É o nosso comércio, então anda muito bem. Então, no comparativo com o nacional, Thiaguinho, é isso? Bom dia para você. É isso, Maria. Bom dia para você, para toda Santa Catarina, todo mundo que nos assiste nesse momento. Comércio em alta e comemorando esses números, viu? Um crescimento acumulado de 5,9%. Isso é importante, é um número significativo, a gente já fala sobre isso, viu? Surpreendeu, claro, o comércio que ficou quase 4 vezes acima da média nacional, que foi de apenas 1,6%. Olha só a diferença significativa. Enquanto o Erionto mostra aqui a movimentação no centro da capital, que está cheia, viu? Sexta-feira bombando, movimentado aqui no calçadão, pertinho aqui no mercado, ao lado do mercado público, né? Que o pessoal está, nesse momento, fazendo suas compras e tudo mais. Muitos turistas chegando por aqui. A gente vai trazendo essas informações positivas do comércio. O desempenho, Maria, foi puxado principalmente pelo primeiro semestre, viu? Quando o varejo catarinense registrou os melhores resultados do ano. No segundo semestre de 2025, houve a desaceleração. Reflexo, é claro, aí dos juros elevados, mas ainda assim o saldo final foi considerado bastante positivo. E esse crescimento vem em ritmo acelerado por quê? Olha só aí pelos números. Em 2023, foi alta de 2,8%. Em 2024, o avanço foi para 4%. E agora, em 2025, para 5,9%, quase 6%, viu? No ranking nacional, Santa Catarina teve o segundo melhor resultado do país, ficando atrás apenas do Amapá, que registrou, Maria, um crescimento de 8,5%. Olha só esse crescimento que vem desde 2023 acontecendo aqui no comércio. Então, é número positivo, é resultado bom. Prova tá aí, ó, as imagens que vocês estão vendo. Aqui na capital, centro lotado nesta sexta-feira, pessoal com bastante sacola na mão, ou seja, as compras estão acontecendo e o comércio está fervendo por aqui, Maria. Tá certo, Thiaguinho. Vou aproveitar, então, que você está aqui com a gente, trazendo essas informações, para quem quer empreender, por exemplo, né? Tá vendo esses números positivos do comércio. Existe algum setor que é o mais aquecido para o pessoal investir mesmo? Existe sim, Maria, viu? Entre os segmentos que mais cresceram, e aqui eu estou com os resultados, o destaque são para equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação com alta de 9,9%, ou seja, para quem quer empreender, atenção aí nesses artigos, né, de equipamentos, materiais. Artigos de uso pessoal e doméstico que avançaram 9,8% e supermercados e hipermercados com crescimento de 7%. Ó, enquanto vocês estão vendo as imagens aqui do centro da capital, a gente traz outros números, já que você perguntou sobre empreendedorismo, pessoal que quer empreender. Também no varejo ampliado, viu, que inclui materiais de construção, atacarejos, veículos, teve crescimento mais moderado, de 2,8%, mas ainda assim muito acima da média nacional, que ficou praticamente estagnada, com 0,1%, que aqui 2,8%. Ou seja, expectativa em 2026, para 2026 é a de desaceleração, mas ainda com desempenho acima do país. Projeção é de 4,3% de crescimento em Santa Catarina. Então, Maria, é isso, resultado positivo, comércio comemorando os números e claro que todo mundo ganha com isso, ganha o empreendedor, ganha
quem faz as compras, né? E ganha todo mundo, sai todo mundo feliz. E a felicidade está aqui, ó. Se tivesse ruim, não estava tão cheio. E olha como é que está aqui o centro da capital. É só um exemplo, numa sexta-feira, muita gente passando por aqui, Maria. É isso, Tiaguinho. Notícia boa, né? Aquece a nossa economia, mais dinheiro circulando aqui por Santa Catarina. Até daqui a pouco, Tiaguinho. Vamos seguir? Você já parou para pensar na qualidade da água que sai da torneira aí na sua casa? Um estudo detalhado do Ministério Público revela que 155 cidades catarinenses têm resíduos de agrotóxicos na água tratada. E o sul do estado é a região com os números mais altos. É para lá que a gente vai, para explicar o que é que está sendo feito por lá. E a gente quer saber também qual é o impacto que isso pode ter na saúde da população. Manu, conta aqui para a gente as informações que você conseguiu checar já hoje pela manhã. Bom dia para você. Oi, Maria. Bom dia para quem nos assiste. Pois é, né? Esse foi um levantamento feito pelo Ministério Público aqui de Santa Catarina, como você falou, 155 cidades. Se a gente considerar que Santa Catarina tem 295 cidades, então isso dá mais de 50%, dá 52% de locais, então, de municípios em que foi identificado o uso de agrotóxico na água. Então, às vezes a pessoa está ali bebendo água, achando que aquilo ali é bom para a saúde, né? Faz bem para a saúde, que deveria ser, mas na verdade não é. Até porque foram identificados então o uso de 42 substâncias diferentes, tá, nas águas aqui de Santa Catarina, e dentre essas 42, 5 são proibidas no Brasil. Ou seja, na hora não faz nada. Então a água a pessoa bebe ali, não sente nada, mas isso a médio e longo prazo pode trazer um prejuízo enorme para a saúde. Segundo foi divulgado pelo próprio Ministério Público, essas substâncias utilizadas, então se combinadas, né, então são pequenas quantidades, mas isso com o passar do tempo pode causar várias doenças, como por exemplo, linfoma, câncer de estômago, câncer de próstata, também pode causar tireoide, alteração hormonal e até alteração, então, também neurológica. Então, são doenças graves, tudo isso por conta dessas substâncias que são utilizadas nas águas aqui de Santa Catarina, que o Ministério Público, então, fez esse levantamento. E aí também foi divulgada a informação de quantas cidades por cada região aqui do estado foram identificadas com o uso de agrotóxicos. Nós preparamos uma arte aí até para o pessoal entender melhor, eu vou chamar essa arte aí na tela, para o pessoal entender melhor, então, como que ficou essa distribuição. Então, por exemplo, aqui no sul do estado, que é o maior caso, né, então o maior número de municípios, aqui tem 46 cidades e dessas 46, 35 municípios, então, tiveram esse uso de agrotóxicos, o que relaciona, então, 76,1%. Na Grande Florianópolis, então, vem em seguida. Então, dos 21 municípios, 12 tiveram essa identificação do uso de agrotóxicos, que é 57%. Na região oeste, então, de 118 cidades, 63 foram identificadas, 53% equivalente. No Vale do Itajaí, então, dos 54 municípios, 24 tiveram essa detecção do uso de agrotóxico. Na região norte, dos 26, 11 cidades e que relaciona então 42,3%, e por último a região da Serra, que tem 30 municípios, e desses 30, 10 então tiveram essa identificação do uso de agrotóxicos, que significa 33%. É muita coisa, né, gente? Isso é uma questão de saúde realmente. Então o Ministério Público agora vai pedir uma revisão da legislação nacional em relação ao uso desses produtos, né? Até porque eles querem avaliar individualmente os riscos da saúde, e avaliar individualmente e combinado então com outras substâncias, né? Porque, como falei, no momento a água pode ser até considerada potável, a pessoa está bebendo, não acontece nada, mas isso a médio e longo prazo pode trazer sérios riscos aí à saúde, como eu falei, dessas doenças. Por isso eles estão pedindo uma revisão do Ministério Público em relação a esse levantamento que foi feito, esse estudo que foi feito, começou lá em 2018 e foi divulgado recentemente. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Manu, pelas informações. É uma notícia que chama atenção e a gente fica, poxa vida, o que a gente está tomando então, né? O que sai da torneira realmente? Será que pode ser perigoso ou não? Que bom que o Ministério Público está em cima disso, fazendo essa investigação, mas sempre fica aquela dica clássica, né? De ferver a água. Ferve a água antes de consumir ela, seja para cozinhar, fazer os alimentos ou mesmo para tomar água, né? A gente está no verão, a gente consome tanta água agora, né? A gente imagina que o prejuízo possa ser menor caso isso vá afetar a saúde.
Obrigada, viu, Manu? Vamos seguir de olho. Quando tiver informação sobre isso, você volta aqui no SCC Meio Dia. Obrigada. 11h52. A estiagem já provoca impactos no meio rural, no extremo oeste do estado. A falta de chuva compromete o abastecimento de água em comunidades no interior e está causando prejuízos significativos nas lavouras de São Miguel do Oeste. O Felipe Bastos está chegando com as informações e a gente quer que ele conte, então, se já sabe até as lavouras que estão sendo afetadas, Bastos. É contigo. É isso, Maria. E essa questão da estiagem que vem atingindo municípios do extremo oeste do estado, principalmente o município de São Miguel do Oeste, tem causado e impactado bastante a rotina dos produtores rurais do município. Ela tem afetado principalmente pequenas propriedades, tanto no consumo de água como também consumo de água para os animais. No campo, os prejuízos começam a se consolidar. Lavouras, por exemplo, de milho e soja estão registrando danos que podem chegar até 70% da produção, conforme estimativas técnicas. As pastagens também foram prejudicadas, o que compromete a alimentação dos rebanhos, tanto na bovinocultura de corte quanto na produção de leite. A situação gera preocupação, é claro, entre os produtores em relação aos impactos econômicos. As chuvas registradas nos últimos dias, que somaram cerca de 100 milímetros na região, ajudaram a amenizar o problema, é claro, mas está muito longe ainda de ser aquela quantidade esperada para o mês de fevereiro e agora também para o mês de março. No entanto, a recuperação das lavouras e das pastagens depende da regularidade das próximas precipitações. Diante desse cenário bastante complicado e que os produtores estão em alerta, em São Miguel do Oeste, cerca de 20 propriedades, até o momento, estão recebendo fornecimento de água potável, conforme o levantamento técnico. Em parceria com a EPAGRE, o município mantém o monitoramento das áreas afetadas e orienta os produtores sobre o acesso a linhas de crédito e programas de apoio. A orientação para esses agricultores que estão enfrentando problemas com a falta de água, eles entrem em contato com a Secretaria de Agricultura do município de São Miguel do Oeste para poder dar encaminhamento às medidas necessárias. É a estiagem que vem prejudicando os produtores, principalmente das lavouras de milho e também de soja aqui no extremo oeste do estado. Maria, devolvo para você no estúdio. Obrigada, viu, Bastos, pelas informações. Agora a gente continua falando do agro catarinense porque o estado deve registrar um aumento significativo na produção de maçã. Segundo a estimativa da EPAGRE, a alta pode chegar a quase 28% nas principais regiões produtoras aqui do nosso estado. Esse aumento amplia a oferta no mercado e aí também reposiciona Santa Catarina como um dos principais fornecedores da fruta no país. A Shaina está chegando por aqui com a gente para trazer as informações sobre essa safra positiva, essa expectativa aí para maçã, a colheita da maçã, que inclusive a colheita da maçã já está começando ali na região. A Shaina está se posicionando para falar com a gente. Tivemos um probleminha de sinal, então vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, a gente volta na sequência já com o SCC Esporte e a Shaina trazendo todas as informações da safra da maçã na nossa Serra Catarinense. Até daqui a pouco. De volta com o meio-dia, agora sim a gente vai para a Serra para falar da safra da maçã, que está com uma expectativa muito alta. Teve um aumento significativo na produção de maçã. Shaina, agora sim conta pra gente, a colheita da fruta já começou por aí? Maria Esther, já começou sim, já está todo vapor aqui na região da Serra Catarinense, a colheita da maçã, né? Tradicional agora nos meses, em final de janeiro, começo de fevereiro e também no mês de março. Agora, a variedade Gala, que está sendo colhida pelos produtores na região de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici. E a EPAGRE divulgou ontem a EPAGRE Cepa, né? Um boletim falando sobre a expectativa da safra de 2025-2026, um aumento significativo
significativo de cerca de 27,9% na produção de maçã em Santa Catarina e no Brasil também, né? Porque segundo a AMAP, essa projeção também nacionalmente é de 20% a 25%. Então, as duas projeções são bem parecidas e também trazem um aumento significativo na produção de maçã em Santa Catarina e também no Brasil. No volume total estimado, a maçã Fuji, que vai liderar então com 51,2% da produção, um crescimento previsto de 14,4%. A Gala representa 47,2% do total e vai registrar um aumento expressivo aí de 48,3%. A produção se concentra principalmente, a gente sabe, aqui na região da Serra Catarinense, né? São Joaquim é a maior produtora de maçã do Brasil e aqui na região dos Campos de Lages corresponde a 83,2% do total. Joaçaba participa com 11,2% e Curitibanos com 5,6%. Entre os municípios, então, São Joaquim lidera com 58,58% da área de produção, seguida por Fraiburgo, Bom Jardim da Serra, Urubici, Urupema, Monte Carlo e Painel. Aqui na região da Serra Catarinense, o clima foi favorável, né, com boa evolução das lavouras e também qualidade das frutas. A presidente da AMAP, Associação dos Produtores de Maçã de Santa Catarina, Sheila Zanetti, enviou um vídeo para a gente falando mais sobre a safra da maçã para 2025 e 2026, aí essa expectativa de aumento na produção em relação ao ano passado. Vamos ver o que ela disse. Não é uma super safra, é uma produção adequada ao mercado, então acreditamos que os preços sejam também valorizando o nosso produto, uma vez que o produtor passa dentro do pomar o ano todo cuidando da nossa maçã e esperamos que esse retorno venha. Como eu falei, esse aumento é uma projeção, trabalhamos com o tempo, não podemos esquecer que trabalhamos com o clima, né? E pode acontecer alguma intempérie climática, mas, no entanto, por enquanto as expectativas são muito boas. Apesar da falta de chuva, principalmente aqui na nossa região de São Joaquim, a maçã está vindo com uma excelente qualidade, um calibre adequado, uma coloração boa, então as expectativas são muito boas para essa safra 2025-2026. Claro que a gente aguarda, né, e acompanha aí, então, essa questão da safra da maçã. Os produtores estão colhendo, então, a variedade Gala e a partir agora, do começo do mês de março, já iniciam a colheita da variedade Fuji. E aí, depois, né, de toda a colheita é que a AMAP, também a BPM, que é a Associação Brasileira, também faz aí esse balanço para saber se realmente as expectativas serão confirmadas desse aumento de cerca de 27,9% de aumento na produção, na safra, em relação ao ano passado. Maristério, eu volto com você. Obrigada, viu, Shane? A notícia boa, né, para a nossa safra da nossa maçã aqui de Lages, de Urubici, de São Joaquim, de toda a nossa região serrana. Shane, deixa eu aproveitar e bater um papo com você sobre o tempo. Eu falei agora há pouco com o Bastos, ele falou que já tinha chovido, a chuva estava para voltar ali na região oeste e na Serra, porque na previsão eu vou falar que vai começar por aí, nessas áreas que fazem mais divisa com o Rio Grande do Sul, pegando região serrana. Como está nesse momento? Marister, nesse momento o clima está abafado aqui em Lages, tá? 25 graus nesse momento, mas tem um abafamento. E de manhã ali, no meio da manhã, deu uma garoa bem fininha e agora está nublado. Não está chovendo nesse momento, está nublado, mas tem esse abafamento. Então a gente percebe que realmente as nuvens estão carregadas e que a qualquer momento pode voltar a chover aqui em Lages. E como você falou, né, a previsão indica que vai começar a chuva por aqui e de manhã foi só uma garoa, mas a gente espera que seja uma chuva para amenizar o calor, que não seja aquela chuva intensa para trazer ou causar algum prejuízo aqui em Lages ou aqui na região, né? A gente aguarda e daqui a pouquinho tem a previsão do tempo, então, completa com você aqui no SCC Meio Dia. Sushane, obrigada, viu? Direto da nossa serra, trazendo informações ao vivo para vocês por aqui. Seguimos agora para falar da Grande Florianópolis. Localizada ali no centro da capital, a Praça Pio XII foi demolida no final do ano passado. A gente mostrou por aqui. O tradicional espaço público está dentro de um impasse. A estrutura foi derrubada, mas até agora segue sem nenhuma definição. É um canteiro de entulhos bem no coração da cidade. E o Thiago Pires está chegando ao vivo agora com as informações. E a gente quer saber, Thiaguinho, já tem um planejamento para o futuro dessa área aí? Conta pra gente. Pois então, Maria, todo mundo quer saber, né? Porque se estava ruim da praça do jeito que estava, tá pior agora.
O Irioto vai mostrar para vocês, a gente está bem só para localizar, né? Para quem não sabe, a Praça Pio XII fica bem aqui na Felipe Schmidt, ó, bem próximo, bem no centro, onde tem aquela rua colorida, pintada, enfim, que o pessoal conhece bem aqui na frente. Essa praça, ela foi demolida no dia 29 de outubro, mais precisamente, tá? A gente, inclusive, eu fiz uma matéria que antes mesmo da demolição, junto com a Secretaria, para explicar o que iria acontecer, porque ela faz parte daquela revitalização, ordenamento urbanístico do município, com diversos pontos turísticos, entregando para a iniciativa privada, em troca, é claro, com uma série de obras. Para vocês terem ideia, neste espaço aqui que a gente está, que está todo demolido, já não tem mais nada, apenas ficou aqui o único monumento que ficou aqui no meio, esse em pé, que possivelmente faria parte aí da própria revitalização. Nós estamos em cima de 200 vagas de estacionamento. 200 vagas de estacionamento. A gente mostrou na época. A entrada é bem ali, Irionto. Mostra pra gente, embaixo dessa pontezinha que o pessoal passa, é a entrada desse estacionamento. Só para o pessoal entender, então, essa demolição fez parte do reordenamento urbanístico do terreno, que vai passar para o processo de revitalização e ganhar novos espaços comerciais. Essa é a ideia do local. A área faz parte do Largo Fernandes, que vai ser concedida à iniciativa privada por meio de licitação. E com essa concessão, uma empresa vai explorar os recursos do local, inclusive com esse estacionamento, que é aqui embaixo, né? E também 3 quiosques, né? Em troca, a revitalização toda do local, a manutenção de toda a região aqui. Na época, quando nós entramos em contato, no dia 29 de outubro, quando teve a demolição, o processo de licitação estava em andamento. A primeira etapa da disputa de preços já tinha sido concluída e a segunda, de análise de documentação, também já tinha sido finalizada. E naquele momento, no dia 29 de outubro, a Prefeitura avaliava a capacidade da empresa selecionada para operar as câmeras de monitoramento, que também seriam instaladas aqui no local. E a expectativa naquele dia é de que em 2 semanas a concessão teria sido definida. Pois bem, lembrando que a empresa vencedora deve pagar no valor de R$3.200.000 em até 5 dias após a assinatura do contrato para a exploração desse local. O Edionto Júnior vem chegando para cá para a gente mostrar aqui a abertura do local, que não tem absolutamente nada. E eu vou ler a nota da Prefeitura que nos mandou agora há pouco. A Prefeitura de Florianópolis informa que a reforma da Praça Pio XII está em fase de reestruturação do processo licitatório. O espaço permanece fechado temporariamente para garantir a segurança da população enquanto são realizados os trâmites administrativos necessários. A Secretaria de Licitações, Contratos e Parcerias lançará no primeiro semestre desse ano uma nova licitação com diretrizes urbanísticas atualizadas para viabilizar a ativação e requalificação da praça. Ou seja, deu problema no meio do caminho. Lá em outubro já tinha, inclusive, a empresa, mas deu problema na reestruturação. Para ser necessário fazer uma reestruturação do processo licitatório, a gente entende que teve algum problema burocrático durante esse processo. Agora, a praça foi demolida. Como eu disse, está pior do que estava. E aqui na nota diz que o espaço permanece fechado temporariamente. A garagem, o estacionamento aqui sim, porque tem ali um portão. Mas não tem nada fechado, tanto é verdade que nós estamos aqui. Não tem nenhum tipo de tapume. Pode mostrar, Irionto. Mostra na volta aí, ó. Qualquer pessoa passa ali, tá vendo 2 pessoas que estão vindo ali, Irionto. Pode mostrar. A esquerda ali também, ó. A esquerda ali estão 2 pessoas que estão utilizando o local para passar. Ou seja, que tinha uma praça aqui que estava ruim, tá pior agora. Porque as pessoas têm que passar no meio de todos esses entulhos. No meio de toda essa sujeira aqui, Irionto. Mostra aqui, ó. Ó. Então não está fechado o local, viu? Conforme a Prefeitura está anunciando. Não está fechado. Aqui tem vidro, ó, tem pedaços de vidro, restos de lixos de obra. Aqui, ó, resto de lixo de obra, resto de painel de LED. Aqui tem um espelho, ó, é vidro, ó. Vidro, ó. Tá aí, ó. Então, não está fechada, tá pior do que estava. E a gente aguarda agora uma reestruturação de licitação. Ou seja, Maria, vamos falar claramente. Problemas do processo licitatório, burocrático, pode acontecer. Ninguém está livre disso. Daqui a pouco, se a empresa não tinha saúde financeira, enfim, daqui a pouco melhor não entregar do que realmente entregar e não dar conta do que tinha que fazer. Agora, o que não dá é para deixar aberto o espaço. Já que foi demolido, vamos dar segurança, porque o que não se tem aqui mais é segurança. Pelo menos se tinha uma praça com total tranquilidade para as pessoas passarem. Hoje tem uma ponte aqui solta, as pessoas estão passando lá pelo canto, ó, lá, Irionto, a escadinha lá, ó. É lá no cantinho,
né? Lembra que tinha uma escadaria grande aqui, ó, bem no meio, onde foi quebrado já? Agora o pessoal está utilizando uma escadinha lá no cantinho para poder passar no meio dos entulhos, no meio dessa obra toda aqui que acontece no centro da capital. Um lugar nobre onde todos estavam esperando uma obra revitalizar e tudo mais, e agora está nisso, Maria. A gente fica aguardando, né, que nesse primeiro semestre saia nova licitação e que a gente tenha esse espaço aqui novamente entregue de fato para a comunidade, Maria. Obrigada, viu, Tiaguinho? Na sua primeira entrada ao vivo, você mostrou um lado tão bonito do centro, né? Com aquela movimentação, famílias, o pessoal com sacola, o nosso comércio acontecendo, a economia acontecendo aqui na capital. E agora esse outro lado, né? 2 ruas ali de onde o Tiaguinho estava, ele encontrou essa praça aí que está nessa situação que vocês estão vendo em casa, com lixo. Agora, isso traz até um perigo para as crianças, né? Porque a gente sabe que tem famílias que passam ali com criança pequena, com sacola, aquela coisa, voltando da escola, comprando alguma coisa na farmácia. Gente, é o perigo. O Tiaguinho mostrou até espelho quebrado por ali. Então, é isso que o Tiaguinho falou. Se a obra não vai sair agora, se ainda tem uma série de burocracias ainda, de documentos, licitações, prefeitura, tem que fechar esse espaço, não tem como ficar aberto. A gente está fazendo o alerta de dengue, aí tem esse matagal aqui do lado também, né? E a segurança, se uma mulher precisa atravessar isso aqui sozinha à noite, o perigo, a gente não sabe, pode ser um ambiente de usuário de droga, né? Então, tem que fazer alguma coisa assim. Vamos ficar em cima, Tiaguinho, vamos cobrar, porque pelo menos com tapumes aqui para trazer mais segurança, mais saúde pública. A gente não sabe nem se não tem rato, se não tem bichos aqui embaixo também, traz uma questão de saúde também para esse espaço aí no coração da capital, no coração de Florianópolis, precisa ser olhado com mais carinho, com mais cuidado também pela prefeitura. Obrigada, Tiaguinho. Tá na hora do SCC Esporte. Roda a vinheta. O PC está chegando por aqui no SCC Esporte, ele está se posicionando porque em Blumenau começou a chover. Ele falou, Maria, segura aí um pouco porque a chuva apertou, porque enquanto a Angélica está de férias agora, é o PC que está fazendo o esporte direto de Blumenau. Agora sim, PC, já está aí embaixo de uma marquise, já está seguro para fazer o nosso esporte? Entregando a Deus, Marister. 12:10. Boa tarde para você, abençoada. Boa tarde para todo mundo. Está começando mais uma edição do SCC Esportes. E olha só, a gente já começa destacando a briga dos desesperados para fugir do rebaixamento aqui em Santa Catarina. Olha, e o Jack se complicou de vez. O time do Norte Catarinense perdeu para o Carlos Renault na noite de ontem, na abertura do retorno do quadrangular da morte. E olha, contar uma coisa para vocês, hein? Foi uma derrota com requintes de crueldade, porque o Jack vencia, mas tomou uma virada na Bacia das Almas, no apagar das luzes, como conta Tiaguinho Pires, a lenda. Na Arena Simon, o Carlos Renault venceu de virada o Joinville. Precisando do resultado, Jack foi para cima e começou assustando com o Gabriel Terra, que acertou o travessão. Depois foi a vez de Fernando Neto parar na boa defesa do goleiro Edson. Já no segundo tempo, tivemos bola na rede. Fernando Neto cruzou e Iago Dias de cabeça abriu o placar para o Jack. Joinville até chegou a ampliar com o Luizinho. Porém, após revisão do VAR, foi marcado impedimento no início da jogada e o gol foi invalidado. O vovô conseguiu deixar tudo igual com o Everson, que estava esperto no lance. O empate não servia para ninguém e o jogo ficou aberto. E já nos descontos, o Joinville reclamou muito de uma falta marcada no goleiro Everson do vovô, que acabou tirando uma grande oportunidade de marcar o gol da vitória. Os donos da casa ainda tiveram uma última chance e aproveitaram. MT deu grande passe para Elvis, que na saída do goleiro mandou para as redes. Final Carlos Renault 2, Joinville 1. Obrigado, Thiago Pires. E olha só, bora conferir a classificação, então, do quadrangular da morte. Coloca o telão na tela, produção, por favor. A gente confere que o Marcílio Dias é o primeiro colocado, tem 7 pontos. Depois da vitória de ontem, o Carlos Renault agora também soma 7 pontos. O terceiro colocado é o Figueira, que joga hoje, joga a vida. Hoje a gente já fala sobre esse jogo. E na lanterna do grupo, o Joinville tem 3 pontos. Essa é a situação atual com o primeiro jogo do retorno do quadrangular realizado na noite de ontem. E hoje, claro, tem mais bola rolando. Jogo decisivo no estádio Orlando Scarpelli.
você confere. O Figueirense recebe o Marcílio Dias, jogo dos desesperados também, principalmente para o Figueirense. O jogo é às 20 horas no Estreito, atenção galera alvinegra, e aqui, caso o Marcílio Dias vença a partida de logo mais à noite, o Joinville já estará automaticamente rebaixado para a segunda divisão, porque o Marcílio Dias chegaria a 10 pontos, o Joinville tem 3, no máximo poderia chegar a 9. Se o Marcílio vencer hoje, o Joinville já estará na segunda divisão, estará rebaixado para a segunda divisão do futebol catarinense. E o Figueirense, se não quiser seguir o mesmo caminho do Jack, precisa urgentemente fazer 3 pontos na partida de logo mais, portanto é clima de decisão, de tensão, de apreensão, e o Figueira conta com o apoio da torcida. A torcida do Marcílio Dias também deve comparecer nesse jogo marcado para as 20 horas no Scarpelli. Pessoal, bora mudar agora? O papo é o seguinte, da briga dos desesperados para a luta pelo título do Campeonato Catarinense, Chapecoense, Brusque, Barra e Camboriú. Os finalistas do Campeonato Catarinense serão conhecidos neste final de semana. Coloca o telão na tela, produção, porque a gente dá um confere agora nos jogos das semifinais. Neste sábado já sai o primeiro finalista do Campeonato Estadual 2026, um finalista inédito, hein? Barra e Camboriú jogam às 18 horas, às 19 horas, confirmando na Arena Barra. No primeiro jogo, tudo igual, deu 1-1, e se a igualdade se repetir novamente, se der mais uma vez empate, essa decisão irá para os pênaltis, ou seja, o finalista será conhecido através das cobranças de penalidades. E no domingo, então, amanhã tem Barra e Camboriú, jogaço na Arena Barra. E no domingo, uma outra decisão para conhecer o outro finalista do Campeonato Catarinense. É por isso que agora nós vamos até o Oeste Catarinense. Ele sabe tudo do Verdão, é o meu camisa 10 de Chapecó, porque domingo tem jogaço na Arena. O time da Chapecoense precisa reverter a vantagem que hoje é do Brusque. O Brusque venceu o primeiro jogo, então domingo é decisão e a Chape vai, como sempre, contar com o apoio da sua apaixonada torcida. Vamos até a Arena Condá. Felipe Bastos, e aí, abençoado? Tá tudo pronto por aí para essa decisão, Bastos? Boa tarde. Fala, abençoado, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o SC Esporte. A gente está no palco do espetáculo, no palco da grande decisão do próximo domingo, 6 horas da tarde. Chapecoense e Brusque se enfrentam aí pelo jogo da volta, né, da semifinal do Campeonato Catarinense. Andrés, faz um passeio e mostra como que está a Arena Condá nesse momento para receber o público. Expectativa, viu, PC? Casa cheia, viu? Estádio completamente lotado para esse jogo que é uma decisão para a Chapecoense, porque ela perdeu o jogo de ida na semana passada, perdeu 1-0 para a equipe do Brusque, precisa reverter esse placar para poder garantir presença na decisão, na grande final do Campeonato Catarinense. Essa reversão de placar, ela precisa vencer pelo menos por 2 gols de diferença para aí sim carimbar o passaporte para a grande final. Expectativa, como eu falei, casa cheia, os ingressos PC já estão sendo vendidos, viu? A expectativa, inclusive, é de um bom público. A ala sul, aquela ala que está logo ali no fundo, que o Andrés vai mostrar pra gente, que é o espaço onde fica geralmente a torcida visitante, ela vai ser dividida justamente para comportar metade dela a torcida do Brusque, outra metade torcida da Chapecoense. Os ingressos já estão à venda, inclusive de forma online, e as bilheterias funcionam em horários especiais no sábado e também no domingo. Crianças menores de 12 anos têm direito a ingresso cortesia, com quantidades limitadas por setor. E o pedido é para que esses ingressos sejam retirados aí de forma antecipada. Agora há pouco, meu caro PC, o técnico Gilmar Dalpozo, ele concedeu uma entrevista coletiva logo ali na sala de imprensa da Arena Condá, projetando esse jogo decisivo, é decisão, é vale vaga para a final do Catarinense. E a gente separou um trecho da fala do técnico Gilmar Dalpozo projetando esse jogo contra o Brusque. Vamos acompanhar. A vontade de se preparar, ela tem que ser maior que a vontade de vencer. E isso a gente está fazendo, se preparando bastante. Eu acredito que nós, diferentemente dos outros jogos, com exceção desse último, que a gente teve quase 60% de posse de bola, nós vamos ter mais posse de bola,
Mas a posse de bola, às vezes, tu tem muitos jogadores atrás da linha, tem que saber aproveitar essa posse de bola e ser agressivo. Chapecoense e Brusque, então, próximo domingo, 6 horas da tarde. E sem dúvida nenhuma que os gols e melhores momentos você vai acompanhar na segunda-feira no SCC Esporte com o grande, o magnífico, o abençoado PC, direto de Blumenau. É tudo contigo, meu amigo. Valeu, Felipe Bastos, meu camisa 10, sabe tudo do Verdão do Oeste. Grande abraço, Felipe Bastos. E olha, nesse final de semana a bola também vai rolar aqui em Santa Catarina pela Taça Sesc, que garante vaga na Copa do Brasil de 2027. Por isso, peço o telão no ar para a gente conferir os jogos desse final de semana. Amanhã, 5 horas da tarde, sul da ilha, Ressacada, e o Avaí recebe o Santa Catarina. No domingo, em Criciúma, tem Criciúma e Concórdia no Majestoso, no Heriberto Rios. Como a gente acabou de conferir, né? O Leão da Ilha joga amanhã, entra em campo contra o Santa Catarina no jogo de volta pela Copa Sesc, quartas de final. O Avaí venceu fora de casa o primeiro jogo por 2-1 e tem a vantagem do empate. Mesma situação do Campeonato Catarinense, quando o Leão da Ilha venceu o Camboriú e acabou sendo eliminado em casa no jogo da volta. E o goleiro Léo Aragão, do Avaí, falou sobre esse roteiro parecido e nós vamos conferir agora a fala do jogador havaiano. Por mais parecido que seja o roteiro, acredito que na vida os vencedores são aqueles que aprendem com os erros e as coisas que passaram. Então, desde o princípio, a gente com os pés no chão, voltou do jogo já pensando em trabalhar, continuar progredindo, porque a gente não pode ser imediatista, não pode olhar só para o momento. Então, aquilo que a gente tem construído aqui dentro é para o longo prazo. É como o PV falou, para devolver o Avaí para o lugar dele, que é a Série A. Então, esse processo a gente aprendeu com o duro impacto que foi a eliminação, mas a gente de prontidão já se preparou e vem se preparando para essa partida do final de semana. Muito bem, tá aí o Léo Aragão, goleiro do Avaí, falando sobre esse confronto decisivo do Avaí neste sábado, 5 horas da tarde. E o Criciúma joga no domingo, Majestoso, é por isso que nós vamos agora até o sul do estado. Jogaço lá no Majestoso também. E tem uma novidade, o acesso do torcedor ao estádio Heriberto Rios será 100% por biometria facial. Quem traz os detalhes desta novidade é a musa do Tigre, é a repórter Emanuele Justino. Boa tarde, Manu, tudo bem? Conta pra gente essa novidade. Oi, PC, boa tarde para todo mundo que está ligadinho aqui no SCC Esporte. Pois é, já a partir de domingo, então, aqui no Criciúma Esporte Clube, todos os acessos, tá, de todos os portões vão ser 100% de biometria, né, feito por biometria facial. Então, assim, nos últimos tempos, aí nos últimos meses, era opcional. Tinha gente que tinha carteirinha virtual, aquela com QR Code. Quem já tinha feito o cadastro fazia a biometria facial, mas a partir de domingo, porque vai ter o jogo contra o Concórdia, às 7h30 da noite, já vai ser assim. Então a gente já traz aqui essa informação até para o pessoal não chegar aqui na hora e depois ter que demorar um pouco, ter aquele transtorno que é normal. Então, assim, vai aparecer aí na tela um endereço, tá? Que o pessoal pode fazer o cadastro, faz esse cadastro. Então, quem é sócio e também, por exemplo, convidados ou dependentes que forem vir para o jogo também precisa fazer esse cadastro. Aí é muito fácil, depois só chega aqui e aí entra normalmente qualquer um dos portões. Inclusive, vou chegar um pouquinho aqui para o lado, ó, a gente está aqui em frente ao portão 3, que é um dos principais, a gente já vê ali as máquinas da leitura da biometria facial, então já para o próximo jogo já está tudo certo para ter acesso aqui ao portão. Então, lembrando mais uma vez, o jogo do próximo domingo é às 7h30 da noite, às 5h30 da tarde abre os portões, que normalmente são 2 horas antes, mas a gente reforça aqui para todos os sócios, se vier com aquela carteirinha com QR Code, não vai mais ser aceita, tá? Então tem que ir lá no site, faz aquele cadastro ali que é rapidinho, caso tenha alguma dúvida, chega um pouquinho antes, pergunta ali para o pessoal da secretaria para não ter nenhum tipo aí de imprevisto ou demorar, né? Ter que chegar atrasado no jogo, algo do tipo. Volto contigo, PC.
Valeu, Manu, a moça do Tigre, com as informações do Criciúma aqui no SCC Esporte, jogaço domingo à tarde no Majestoso. Pessoal, agora, atenção, para tudo que você está fazendo aí, porque hoje o SCC Esportes, hoje é dia do SCC Esporte no Flow do Verão, então solta a vinheta para eu chamar a loira gaúcha. SCC Esporte no Flow do Verão, atenção, porque verão combina com praia, mas também combina com esportes radicais, aventuras, adrenalina, altitude também. E a gente trocou a areia pelos céus da praia de Palmas para encarar um desafio que exigiu técnica, confiança e muita coragem também. Teve frio na barriga, teve mão suando, mas teve uma experiência indescritível. Será que ela vai voar? Será que ela teve coragem de voar? Você confere agora, aqui no SCC Esporte. Tem lugar que a gente pisa e tem lugar que convida a voar. Aqui na Praia de Palmas, em Governador Celso Ramos, o vento não passa. Ele chama. E quem atende descobre que o verão também acontece no ar. O parapente é mais do que um esporte radical, é uma experiência única. É onde o medo de altura se transforma em adrenalina. É ver a natureza de cima, de uma forma especial. Uma dança silenciosa entre o corpo, o céu e a coragem. A gente depende do vento, né? Direção do vento, depende da direção do vento, a gente posiciona um lugar para nós realizar o voo. Nós trabalhamos em Palmas, que é esse visual bonito, Praia Mole, em Florianópolis, e Santo Amaro da Imperatriz. Entre a imensidão do céu, o mar e a natureza, o parapente vai tomando seu lugar. Homens, mulheres, de qualquer idade. É um esporte para todos. Pode fazer qualquer pessoa, idade, não importa, já tendo um responsável, crianças ou idosos podem praticar. Para o voo, a direção do vento é essencial, além, claro, do equipamento. Afinal, o mais importante é se sentir seguro na hora de tirar os pés do chão. A gente passa as instruções todas aqui na rampa, para quem vai a primeira vez, né? E temos todos os equipamentos de segurança homologados, com paraquedas reserva, tudo equipamento revisado, tem que procurar um piloto habilitado, tudo certinho. É bom sempre investigar bem sobre o piloto. E é nesse lugar lindo que a gente vai voar de parapente. É uma experiência única e a gente quer ver na pele como vai ser a nossa sensação. Uma coisa já está ganho, que é isso aqui, ó, que é essa paisagem. Mas agora vamos pegar todas as dicas, orientações aqui em terra firme, para depois a gente aproveitar o voo. Bora lá! Quem vai nos guiar nessa aventura vai ser o piloto Cará, que é irmão do Felipe, e juntos eles realizam voos para nativos e turistas. Isso há muitos anos. Revisa mais de uma vez sempre. Tá, pra ficar bem firme. Os mosquetões. Beleza. Vamos conectar eles, conferir depois tudo de novo. Tá. E o capacete, nós vamos botar agora. Capacetinho? Tá. Ai, meu Deus, o dia é da hora. Ai, que nervoso. Confere tudo. Todo voo é conferido mais de uma vez. Tá. Vai dar tudo certo? Vai dar tudo certo. O nervoso faz parte do ser Então humano. tá. É isso aí. O bom vai ser quando eu estiver lá, né? É isso aí. Vai me falar como é que é. Então tá, combinado. Combinado, ó. Sai daqui e a gente vai pousar? A gente vai pousar na praia. A gente vai pousar na praia. Tá. Vai correr até entrar em voo. A partir do momento que não sentir mais o teu pé no chão, vai voando, deu. Olha o que eu não faço por vocês, hein? Medo de altura e tô aqui. Sempre aqui, Felipe, segura Isso, aqui. sim, Tá vai. amarrado isso aqui, porque se eu... Tá preso. Ai, Felipe. Tá, me diga como é que eu vou passar a mão aqui. Tá, não precisa me preocupar com isso, então. agora- Tá aí.
Ai, cale-se, cale-se, cale-se. Você me deixa... Não! Espera! Pezinha, tá? Fique, só te mantém em paz. Foi pé. Eu quero lá o peso, mas espera no chão. Bora voar. Já bora, galera. Lá de cima, a Praia de Palmas vira pintura. O mar desenha caminhos, o vento conduz. E o tempo parece respeitar o silêncio desse voo. Cada flash era uma sensação. O medo de altura sumiu. E o sorriso no rosto falou bem mais alto. É simplesmente inacreditável. Foram mais de 20 minutos voando, só apreciando uma das paisagens mais lindas. A visão do alto é muito diferente. É a gente pequenininho lá em cima, no meio de uma imensidão. Depois, quando os pés tocam o chão de novo, algo já mudou. Porque quem voa nunca mais olha o mundo da mesma forma. Eu não tenho como explicar o sentimento. É incrível. É demais. Parabéns pelo voo. É maravilhoso. Quem recomenda a todos vir fazer pelo menos uma vez na vida. Literalmente a gente voou. E a sensação é essa. Liberdade. Foi incrível. O parapente é viver o verão no ponto mais alto da emoção. Fica corajosa, hein, PC? Você teria coragem? Sensacional, espetacular. Não, me inclua fora dessa. Não, jamais. Eu também não sei se aqui teria coragem, não. em solo, pra que correr risco, Maristé? É. Não, pra que correr riscos, Maristé? Mas, olha, é de tirar o chapéu, de aplaudir de pé. A loira gaúcha, grande, abençoada, hein? Sensacional. Acima do ótimo, hein? Você teria coragem, Maristé? Não sei, PC, não sei. Você sabe que eu fico vendo, a gente vê que quando tá lá em cima, todo mundo adora, fala que tem vontade de novo depois que desce, porque a vista compensa. Agora, não sei, viu? Depois que eu me tornei mãe, eu fiquei mais medrosa. Sabe? Que eu penso, não, gente, eu tenho que estar aqui para cuidar do meu filho, né? Vai que eu não volto. Ah, então é isso. Não, eu tenho... Isso mesmo, eu tenho boletos, eu tenho pensões alimentícias para pagar, eu tenho filhos para criar. Não, me deixa fora dessa, me inclui fora dessa. Rapidamente. Mas, de tirar o chapéu para Angélica Varaschini, show de bola. Mesmo, show de bola. Rapidamente, antes da gente encerrar o esporte hoje, eu vi que você não falou nada do nosso Flamengo, PC. Deu ruim para ele? Misericórdia. Não, o Prada, né? O Prada que derrubou. A gente ia mostrar o gol, mas por falta de tempo, né? Agora, olha só. Vou te contar uma coisa, hein? O time não ganha, perdeu pro Corinthians, perdeu pro Lanús, não tá jogando bem. Tá todo mundo tentando achar um culpado, né? Estão dizendo que é a parte física, que não tá jogando, porque não tá bem fisicamente. Outros falam que é o estagiário do Felipe Luiz. Outros falam que é o Paquetá que não encaixou ainda no time. Vou te falar, Maristé, eu tenho a resposta. O problema do Flamengo é a barriga cheia. Ganharam tudo no ano passado, estão muito acomodados. É você, Maristé, problema de barriga cheia do Flamengo. É isso, PC, são muitos troféus, né? Muitos títulos. Agora esse ano não estão querendo nada. Valeu, obrigada pelas informações. A gente vai seguindo por aqui. Vou dar um pulo lá no SCC10. Eu vi que a Sofia Gonzalez já chegou por aqui, porque ela vai trazer notícias aqui do nosso portal de notícias aqui de Santa Catarina. Sofia, bom dia para você. Um dado muito triste que a gente vai trazer agora, né? Que chama atenção, inclusive. Bom dia, Maria, para quem nos acompanha aqui no SCC Meio-Dia. Mais uma vez, né? A gente já trouxe isso no começo de janeiro, que foi um alerta realmente que acendeu nos primeiros dias aí desse ano. A gente já teve muitos feminicídios aqui em Santa Catarina e agora, então, a gente tem mais uma constatação por aqui, né? Que o ano realmente começou extremamente violento para as mulheres em Santa Catarina. 4 foram assassinadas nos primeiros 10 dias do ano. E agora, em menos de 2 meses de 2026, já são 8 casos. Número que chega a superar a média histórica de 1 por semana. Olha, em pelo menos 2 registros do início desse ano, a vítima, né, tinha medida protetiva em vigor e em outros existia relato de agressões anteriores também. A maioria dos feminicídios foi cometido por
companheiros ou ex-companheiros, principalmente em contextos de separação. E se a gente faz uma comparação aqui com os últimos anos, a gente consegue ter uma noção disso, né? Em fevereiro de 2024, foram registrados 8 feminicídios, isso até o fim de fevereiro, lembrando que a gente ainda está no dia 20. Em fevereiro de 2025, o número tinha sido menor, 5 casos. Então é isso, né? Em 2026, antes mesmo do fechamento de fevereiro, já temos 8 mortes registradas aqui, 8 feminicídios no portal SCC10, né, em Santa Catarina. Aqui a gente traz um pouco, né, da história de cada um desses feminicídios, para que essas mulheres não sejam esquecidas. A gente traz também o que o Estado, né, quais são os programas do Estado em relação a isso e, é claro, como solicitar ajuda nesses casos, Maria. É isso, e coloca Santa Catarina lá no topo desse ranking, né, de feminicídios aqui no nosso país. O que chama atenção também, porque a gente fala do estado mais seguro, né? A gente fala seguro para quê? Para as mulheres não tem sido, né? Exatamente. Obrigada, Sofia, pelas informações. Obrigada. Vamos seguir? Já imaginou o susto de viver um assalto com reféns? Para saber como reagir nessa situação de crise, a Polícia Militar realizou hoje um simulado em um shopping de Criciúma. E a nossa equipe esteve lá acompanhando e a gente vai conferir agora na reportagem. A ação simulou um assalto à mão armada em uma loja de joias dentro de um shopping, com captura de reféns e negociação com a Polícia Militar. Ali eu estava simulando que eu estava em compras, né, na relojoaria, e chegou um masculino anunciando o assalto, né? Ele efetuou o roubo e quando ele foi se evadir do local, ele visualizou uma guarnição da Polícia Militar e daí ele voltou e me fez de refém, né? No caso ali, aí ele fez alguns pedidos, né, de que queria imprensa, de que queria um colete para ele se evadir do local, mas me mantendo como vítima ali. A simulação teve duração de 1 hora. O principal objetivo era os policiais que estavam na cena saber como agirem, né? Então, nós treinamos todos os dias. Diante do treinamento, eles aplicaram ali as técnicas para conter o agente, né? Então, o meu papel como assaltante ali foi dificultar o máximo possível para eles, para que eles pudessem colocar em prática tudo aquilo que é treinado no dia a dia. Essa ação faz parte do plano diretor de segurança do shopping e teve a participação de mais de 20 policiais. O simulado foi escolhido para ser feito em virtude da complexidade do tipo de ocorrência, né? A ocorrência de crise, que em que pese não seja tão frequente, ela é um pouco rara aqui na nossa região, então isso só denota a importância da gente treinar. São basicamente os policiais que compõem o policiamento ordinário, bem como as frações das equipes especializadas, o nosso grupo tático. Então todo esse processo precisa ter um cuidado muito maior, né? Então por isso esse treinamento, para que nossos seguranças tenham um direcionamento e um posicionamento prático de como proceder nesses casos. Já estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Piara com comentário político. Bom dia, Piara, tudo bem? Bom dia, Marister, bom dia a todo mundo em casa. Ô Piara, o MDB já sabe como é que vai ser definido aí nos próximos passos, dá para dizer assim? Pois então, o MDB resolveu consultar as bases e essa consulta está acontecendo quase que em tempo real. Na quarta-feira eles estiveram em Guaraciaba, na regional mais longínqua do litoral, no extremo oeste aqui de Santa Catarina. Ontem foi a vez de Chapecó e de Concórdia. E tem uma urna. Nessa urna, eu até separei algumas imagens para passar, mas nessa urna, ela tem 4 opções. Continuar com Jorginho Melo, mesmo fora da chapa majoritária, e apoiar João Rodrigues, indicando vice, apoiar Gelson Merizio, indicando vice, ou a candidatura própria do partido. E a cada final de reunião, eles divulgam como é que está. Eles não dizem quanto deu a votação, mas eles vão dizendo assim, ó, está mais para isso, está mais para aquilo. Nesse momento, a maioria dos MDBistas está mais inclinada por uma candidatura própria. Falam no deputado estadual Antídio Lunelli, no próprio presidente estadual do partido, o deputado federal Carlos Chiodini, que era a opção para ser vice de Jorginho Melo, mas acabou fora da chapa. Então, o MDB vai fazer 15 encontros desses. Já foram 3, hoje tem mais 2 em Videira e também em Campos Novos, amanhã Lages, e até o dia 13 de março eles vão fechar o estado com essa urna rodando por Santa Catarina e a gente vai ver o termômetro do MDB quase que semanalmente, Marister. O Piara, próximo assunto para a gente trazer para o pessoal de casa, as pré-candidaturas ao Senado. Continuam mexendo aí também nesses bastidores? Então, eu separei um vídeo com declarações de Jorginho Melo,
Espiridião Amin e também de João Rodrigues essa semana, que praticamente resume o que foi a Semana da Política aqui em Santa Catarina, nessa questão sobre o Senado. Vou chamar agora. Vai ter a Carolina Detoni, o Carlos Bolsonaro, tem o senador Espiridião Amin também quer, enfim, é tudo composições, mas nós vamos estar com a Carolina e com o Carlos. Quero reiterar, sou pré-candidato a senador da República, prosseguindo o meu mandato, procurando fazer o melhor e cada vez mais por Santa Catarina. Eu gostaria muito que o senador Espiridião Amin estivesse comigo, por uma razão simples. Eu e o senador Espiridião, nós vemos de um projeto de direita histórico. Eu sou do velho PFL. Espiridião Amin foi prefeito nomeado no regime militar em Florianópolis. Foi governador, foi senador, sempre exercendo suas atividades políticas no campo da direita. Então, como vocês podem ver, a primeira declaração do governador Jorginho Melo foi uma entrevista lá em Mondaí, no início da semana, em que ele explicitou: tem os 3 nomes, mas a escolha dele é pela chapa pura de senadores. Carlos Bolsonaro e Carolina Detoni, ambos do PL, não tem espaço para o Espiridião Amin. Ontem, na conversa com jornalistas, ele disse que quer ter o partido, a Federação União Progressista com ele, mas que não tem espaço para o Espiridião Amin concorrer na majoritária. Aí, ontem, o Espiridião Amin gravou aquele vídeo que a gente viu agora há pouco, que é reiterando que continua pré-candidato a senador, que não mudou de ideia, que não vai concorrer a deputado federal. E, por fim, uma entrevista do João Rodrigues, prefeito de Chapecó, pré-candidato a governador pelo PSD, dizendo: vem para cá, Espiridião. Ele quer Espiridião Amin na sua chapa. Se ele conseguir União Progressista, ele consegue praticamente 20% do horário eleitoral para ele, que, por enquanto, não tem composição, não tem aliança, está só com o PSD. Então, o Espiridião Amin, se um não quer, o outro quer. Vamos ver se o Espiridião e o partido e a federação vão preferir o favoritismo da candidatura do governo ou se vão tentar a oposição como alternativa. Estou bastante curioso para ver no que vai dar, Maristé. E nesse meio tempo ainda podem surgir outros pré-candidatos, né? Até agosto vai ser muita coisa vai acontecer. Muito obrigada, Piara, pela sua participação com a gente aqui hoje. Até a próxima. Até. Vamos para Pomerode? É atração para a família inteira. O Zanotto está lá, já mostrou a árvore, já mostrou música, mostrou a experiência ali dos chocolates também famosos ali na cidade. Vamos chamar o Zanotto? Chega para cá, meu amigo, e mostra pra gente o quê? Agora é a casquinha de... Vai pintar! Não acredito que o Zanotto vai pintar ao vivo aqui pra gente a casquinha dos ovos. E é ovo mesmo, hein, gente? Não é de plástico, não. Ele tá aqui para comprovar, né, Zanotto? Ô Maricel, você não pediu para ver como que é aberto o ovo para tirar a gema, a clara, sem quebrar a casquinha? Já já a dona Marlene vai mostrar pra gente. Mas antes desse ovinho aqui pequenininho, nós vamos mostrar agora as imagens de drone que o Nereu Filho fez agora há pouco do maior ovo decorado de Páscoa do mundo, que fica aqui em Pomerode, mais de 16 metros de altura. 13 toneladas. E ele não fica somente durante a festa. Caso você que está vendo o nosso programa agora queira conhecer Pomerode e ver essa atração turística, pode vir em qualquer dia do ano, que esse ovo vai estar sempre aqui também para que você possa ver. Agora, Maristério, estou chegando aqui na cozinha. Dona Marlene, vem aqui por gentileza. Olha só essa mesa aqui, o preparo que elas estão fazendo das bolachas. Ali em cima tem mais casquinha. Agora, Dona Marlene, muito bom dia. Eu preciso que a senhora mostre para nossa Maristério como é feito, então, aqui o ovo é tudo teu. Cuidei, viu? Não quebrei. Para que a senhora abra ele e tire ali de dentro a geminha clara sem quebrar. Pode fazer para a gente, querida? Posso. Então mostra pra gente. Então, Maristério, agora especialmente para você e para toda a nossa audiência do SCC Meio Dia. Dona Marlene, com todo cuidado. Tem que bater devagarzinho, né? É, bem devagarzinho, senão quebra toda a casca. Bom, a senhora fica aqui fazendo a produção das bolachas, mas durante o ano a senhora na sua casa também vai guardando as casquinhas, Dona Marlene? Vou guardando, já é costume, é automático. Eu vou quebrar um ovo, eu já pego e já tiro a casquinha para guardar. Ô, minha querida Maristério, pegou a instrução aí, pegou certinho, ó, como é que ficou aqui, ó, ali, ó, a clara, a gema, tudo e o ovinho preservado. Preservado. Olha. E é bem fácil e bem simples. Eu vou fazer mais um para vocês verem. Ó, se não pegou, tem replay, Marissério. Ali, o replay é ao vivo. Mostra aí, ó. Daí quebra.
Não, deixa eu ver se é fácil mesmo. Deixa eu fazer então. Vamos fazer o contrário. Enquanto a senhora tira esse aí, me dá outro, vamos fazer o contrário. Eu abro para a senhora segura para mim o microfone aqui, por gentileza. Minha querida, segura aqui, a gente já vai mostrar as bolachas da pintura. Pega aí que é contigo agora, segura. Muito obrigado, minha repórter Ana Marlene. Olha só, Maria Esther, aqui o ladinho, ó, vamos ver se vai dar certo. Pam, 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 tum, 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 tum. Quebrou aqui, eu posso meter a mão? Posso fazer assim com o dedinho? Eu faço já com a faquinha. Tu já és mais experiente, né? Sim, olha aí, ó. Aqui, ó. Passei no concurso de quebrar ovo ao vivo. Aqui, ó. Vamos deixar lá a casquinha. Agora, deixa eu mostrar aqui, dona Marlene, essa mesa linda aqui que a senhora está trabalhando junto com as suas colegas, porque daqui está o preparo da bolacha que é feita ao longo da festa. E depois coloca no forno rapidinho e vai para a pintura, né? Vai para a pintura. A gente faz a massa, corta, eu estou cortando aqui, coloca na forma, daí vem aqui para o forno, que aqui já tem uma, né, dentro do forno. E depois a gente tira e coloca nos kits lá que ela está montando ali e depois as crianças decoram. E a senhora está quantos anos já fazendo esse serviço aqui na Osterfest? Há uns 10 anos já. Uma década. Uma década. Com esse sorriso, com essa satisfação toda. Com muito amor e muito carinho. Vamos chegar ali na mesa, Maria, para mostrar. Obrigado, Ana Marlene. As famílias que estão aqui, inclusive minhas meninas, como você falou agora há pouco, né, Maria Esther, estão aqui também. A Catarina está dando um trabalho danado aqui para fazer a pintura das bolachinhas. Deixa eu ver. Olha o rosto da menina como é que tá. Mostra aí, Nereu. Olha só como tá a criança. Tá mais dando trabalho do que realmente pintando as bolachinhas. Calma, filhinha, já vai comer. Ela tá junto com a Elô aqui, com a minha mais velha também. E aqui está a Liz, essa família que veio de Goiânia, Goiás, aqui para Pomerode. E a Liz também, toda no capricho, colocando ali as bolachinhas dela. Já tinhas feito isso antes, Liz? Pintado assim, colocado as bolachinhas já? Já. Você gosta dessa bolachinha também? Gosto. Foi autorizada pela sua mãe? Pode comer todas essas? Sim. Deixa eu conversar com a mãe dela. Querida, e vocês, o que fez vir lá de Goiás aqui para Santa Catarina, Pomerode? Como é que ficaram sabendo da festa? Nós viemos conhecer, né, o maior ovo decorado do mundo. Viemos a passeio também para visitar o Beto Carreiro. E aí resolvemos dar um pulinho aqui para conhecer essa cidade tão bonita. E o que tu tá achando até agora? O que tu mais gostou? Eu gostei de tudo na cidade. Achei bem linda, bem limpa e bem decorada, né, filha? Tá, comenta a bolachinha. Maria, antes de eu ver para ti, deixa eu mostrar aqui com a Márcia, porque além da pintura das bolachas, nós temos aqui também a produção que é feita desse artesanato todo dos coelhinhos, né, Márcia? Conta pra gente então, e não sei se você pode até demonstrar se é simples, se é fácil, como é que faz, Márcia? Boa tarde. Aqui todo mundo vai fazer o seu coelhinho com as próprias mãos. Ele vem assim, né? E daqui em diante a gente vai fazer, eles vão fazer sozinhos, né? Vão preenchendo até ficar bem cheinho. Quando chegar na parte do corpo, vão colocar o coração, né? Depois, tendo ele preenchido, a gente vai costurar as perninhas. As crianças vão fazer o rostinho, elas mesmas vão desenhar. E daí, vão escolher o look que elas querem. Ali tem os vestidinhos, faz a produção, enche o coelhinho, deixa ele bem barrigudinho, bem fortinho, e aí coloca a roupinha. Isso mesmo. E as crianças adoram fazer, porque elas vão levar um brinquedo que elas mesmas fizeram. É diferente. Elas voltam aqui ano após ano. Às vezes elas fizeram daí elas vêm fazer um irmão. Eu tenho crianças que vêm aqui já há 3, 4 anos e fazem sempre mais um. E trazem os seus antigos junto para mostrar para mim como eles estão. E para ver que o negócio é sério, obrigado, Márcia. Para encerrar e mostrar aqui, Maria Esther, certificado de nascimento do dia 20 de fevereiro de 2026, na cidade de Pomerode, nasceu. Aí dá o nome do coelhinho, tá vendo aqui, ó? A coelhinha é o coelhinho, filho de quem? Que coisa linda, que bacana. É isso, tem até o peso e altura do coelhinho que nasce aqui na produção de bolachas da Osterfest, 18ª edição. Maria Esther, daqui a pouco a gente volta com mais música, com gastronomia, direto de Pomerode, a cidade mais alemã do Brasil, nessa edição do nosso SCC Meio-Dia. Ô Maria, aprendeu a abrir o ovo sem quebrar a casquinha? Eu não sei se eu vou ter essa habilidade toda, né, que você mostrou, você e a dona Marlene ali, mas a gente aprendeu, né? Vamos tentar fazer em casa também, mas achei uma graça. Achei uma graça a Catarina ali fazendo as bolachinhas também, coisa mais linda. E a confecção dos coelhinhos, né? Gente, demais isso.
Mas são atrações, né? Quando a gente leva a família inteira, a criançada, a gente precisa disso para entreter eles também, né? Mais um convite para vocês aí da Osterfest lá em Pomerode. Valeu, Zanotto! Olha a Catarina, a filhinha dele com a esposa. Coisa mais linda. Um beijo para vocês. Sorridente, hein? Essa é sapeca, essa é sapeca. Pessoal, a gente tem imagens agora ao vivo para vocês para mostrar da ponte Hercílio Luz, que está totalmente bloqueada nos 2 sentidos para atendimento de uma emergência ali na região. É só essa informação que a gente tem, então está bloqueado. Se você, motorista, estava pensando em passar por ali, já tem até uma lentidão, algum trânsito ali na região, então tem que ir pelas pontes Pedro Ivo Campos ou Colombo Salles. Se liberar, já está liberada? Acabaram de liberar a ponte, então. Ó. Informação para vocês ao vivo aqui agora, 12h48. Ponte Hercílio Luz foi liberada. Ela tinha sido bloqueada há uma meia horinha atrás, mais ou menos, por conta de um atendimento de uma emergência no local. Agora já está liberada novamente. Vamos para o intervalo? A gente volta em instantes com outras informações aqui no meio-dia. Até já! Estamos de volta com o SCC Meio-Dia dessa sexta-feira e agora uma notícia boa. No meio de tantos acidentes, né, tantas mortes que a gente falou nas nossas rodovias federais que passam aqui pelo nosso estado, o menino que ficou órfão após um grave acidente de trânsito na BR-101 ali em Itajaí, aquele engavetamento, ele está sendo transferido agora para São Paulo. O carro em que ele viajava com os pais e a avó foi esmagado por um caminhão, aquela imagem triste que a gente já mostrou, e apenas o garoto sobreviveu. A Cris Pinheiro está chegando ao vivo agora com as informações. Então, Cris, ele teve, dá para dizer assim, uma alta temporária? Oi, Maria. Voltamos novamente ao vivo aqui em frente ao Hospital Infantil Pequeno Anjo com essa notícia boa. Eu te confesso que eu fiquei até emocionada quando eu vi o Daniel Soares, de 10 anos, saindo por aquela porta ali. Ele foi encaminhado agora há pouco, saiu agora há pouco mesmo, Maria, com uma ambulância, em uma ambulância UTI, claro, cedida pela Prefeitura de Itajaí. Ele foi encaminhado, transferido para um hospital de São Paulo. Ele apresenta, né, queimaduras, fraturas, como na clavícula, segundo o avô nos passou agora há pouco. Inclusive, Maria, a gente conversou agora há pouquinho também aqui na saída do hospital com o avô que nos passa mais informações. Vamos acompanhar. Nesse momento nós estamos com a psicóloga alguns minutos atrás, falando com a psicóloga, eu passei a informação para ele, já informei que eu vou ser o tutor dele, eu vou cuidar dele enquanto tiver vida, vou cuidar dele e explicamos para ele que essas coisas acontecem, é coisa de Deus, a gente não tem como mudar. E para ele não ficar, ele é um menino muito inteligente, então ele vai superar, mas o estado clínico dele inspira cuidados ainda, porque algumas queimaduras, clavícula quebrada, as pernas com hematoma, mas ele vai em frente, nós vamos conseguir, tenho fé em Deus. Ele está sendo transferido para São Paulo com uma ambulância da prefeitura, é isso? Sim, uma ambulância UTI, né? Está indo para São Paulo, mas ele não corre risco não, graças a Deus. Ele vai para um hospital lá? Como é que vai ficar a situação dele? Nós já estamos providenciando em São Paulo um hospital para ele ficar internado para poder fazer o tratamento das queimaduras que são relativamente sérias. Maria, o seu Roberto ainda nos informou que os corpos do filho, da nora e da avó do Daniel foram liberados também ontem, já foram para Curitiba e de Curitiba seguem para São Paulo. Os corpos devem ser sepultados amanhã em um cemitério na Vila Prudente, em São Paulo, a partir das 6h30 da manhã. E de acordo com a Polícia Civil, já foi aberto um inquérito policial para apurar as causas e as responsabilidades desse acidente. A Polícia Civil, o delegado, por enquanto, está aguardando para receber as informações da Polícia Rodoviária Federal para começar aí o período aí de depoimentos, colher depoimentos das testemunhas. Volto com você, Maria, com essa notícia boa. Daniel recebeu alta e a gente, claro, fica aqui na torcida pela ótima recuperação dele. Volto contigo. Obrigada, viu, Cris, pelas informações. Uma notícia boa, né? Como eu disse, no meio de tanta coisa triste que a gente trouxe agora, essa criança com vida tendo essa alta também. Obrigada pelas informações. Chapecó, vamos lá para a região oeste agora. Um temporal provocou transtornos em Itá.
Árvores foram arrancadas, ruas ficaram bloqueadas e a cidade chegou até ficar sem energia elétrica. O Felipe Bastos vai atualizar as informações aqui agora pra gente. Bastos, contigo. É isso mesmo, Maria. Segundo a própria Celesc, pelo menos 360 unidades consumidoras ficaram sem energia elétrica no final da tarde de ontem, início da noite desta quinta-feira, por causa de um forte temporal que atingiu alguns municípios aqui da região. A gente teve registro de quedas de árvores em Maravilha, também em Xanxerê. No município de Itá, por exemplo, algumas ruas também precisaram ficar interditadas até para poder fazer, para que a Defesa Civil e os bombeiros façam a remoção dessas árvores. Aqui em Chapecó também nós tivemos o registro de uma árvore que acabou caindo bem no centro da cidade. Ela foi retirada ainda pela manhã, viu? Nós conversamos agora há pouco com o prefeito do município de Itá e ele contou para a gente mais detalhes para a gente, porque eles estão fazendo ainda, viu, Maria, os levantamentos desses estragos. E esses trabalhos devem acontecer ainda durante a tarde de sexta-feira ou até mesmo no sábado. Vamos acompanhar. E a gente também, no dia de hoje, está fazendo um levantamento mais aprofundado para ver quantas famílias foram atingidas, para ver quantas pessoas estão necessitando de um estudo, de um atendimento ainda maior. Quero aqui também agradecer então a dedicação também da equipe da Celesc, que prontamente vieram em 2 equipes aqui para atender, principalmente o centro do nosso município, na Avenida Tancredo Neves, onde nós tivemos o maior problema, onde nós tivemos a infelicidade de ter as rajadas de vento mais forte que ocasionou o rompimento da rede elétrica. Pois é, então, o levantamento dos estragos, dos prejuízos continua durante a sexta-feira. Até o momento, o município não cogita a possibilidade de decretar situação de emergência. Mas agora a gente quer saber como que vai ficar o tempo para essa sexta-feira e também para o fim de semana na nossa previsão do tempo do SCC Meio-Dia. Hoje é uma sexta-feira com muitas nuvens, poucas aberturas de sol e alerta de temporais aqui para Santa Catarina. A previsão é de chuva intensa, raios, vendavais com rajadas acima de 60 km por hora e até granizo. Começando, pessoal, pela região oeste do nosso estado e vai se estendendo aqui para o sul de Santa Catarina, pegando essas áreas que fazem divisa com o Rio Grande do Sul e depois, até a noite, deve chegar toda essa condição para todo o nosso estado. Esse alerta ele vale ainda mais para a região da Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Litoral Norte. E olha, na madrugada de sábado, amanhã, a chuva ainda segue mais persistente, principalmente aqui na região de Joinville. As temperaturas hoje deram uma amenizada, A gente está com um pouco mais de nebulosidade, mais nuvens. Então, na Serra máxima é 26, Meio Oeste 27, no Vale e Planalto Norte 28, Grande Florianópolis também, e sul do estado em torno de 27, 28 graus. 30 no norte, esquenta mais na região do Grande Oeste, chegando até 33 graus. Amanhã, como eu ainda comentei, a gente ainda pode ter chuva pela manhã aqui pelo litoral devido à circulação marítima, mas com momentos de melhoria no tempo. E aí, à tarde, de novo, vem novas condições de temporais de verão para todo o nosso estado. E olha como é que ficam as temperaturas, máximas entre 21 e 34 e mínimas entre 14 e 18 graus. Para o domingo, aí já tem uma certa melhora aqui para a faixa leste do nosso estado. Ainda vamos ficar com o tempo mais nublado no domingão, até com chance de uma chuva mais fraca devido à circulação marítima, mas no Grande Oeste, aí sim, lá com calor, a umidade, a gente tem esses temporais entre a tarde e a noite. No geral, as temperaturas dão uma amenizada, vai ficar um pouco mais fresco no domingo, vocês vão sentir. Chapecó tem 29 de máxima nos termômetros, Criciúma 27, Floripa 26, Blumenau e Joinville não deve passar de 25 graus, com bastante nebulosidade, e Lages na Serra, mínima de 13 e máxima de 24 graus. Previsão do tempo para vocês aqui no SCC Meio-Dia. Quem aí já fez algum curso técnico? Essa é uma alternativa de capacitação profissional importante e muito presente aqui em Santa Catarina. Renda e oportunidades no mercado de trabalho, principalmente para jovens, são diferenciais desse caminho. Por isso, o governo do estado vai ampliar os investimentos agora na área. Vocês vão entender as mudanças na educação pública com a dupla Kaique Guede e Christopher da Silva. Olha só.
O governo de Santa Catarina lançou nesta sexta-feira a nova Política de Educação Profissional e Tecnológica, uma estratégia que pretende aproximar o ensino médio do mercado de trabalho e ampliar oportunidades para os jovens. Desde a criação do Programa Catarinense Técnico, CATEC, o número de matrículas no ensino técnico cresceu 150%. Agora, a meta é abrir 50 mil novas vagas em 2026 por meio do CATEC+. A nova política cria diretrizes permanentes para a expansão do ensino técnico e busca formar profissionais onde o mercado precisa. Atualizações curriculares estão previstas, além da formação continuada de professores. Em um estado com economia diversa e um dos menores índices de desemprego do país, o desafio é garantir mão de obra qualificada para sustentar o crescimento. Preparar jovens, pessoas para que tenham formação adequada. Não adianta formar algum jovem que não tenha demandas regionais para ele conseguir emprego. Quem é que sabe onde é que aperta o sapato? É quem está produzindo, é quem está empregando, é quem está fazendo o crescimento de Santa Catarina como um todo. Então, essa parceria com todos eles, a formação, a grade curricular, o que será ensinado, qual é o curso mais demandado, eles vão dizer e nós vamos formar aqui. A proposta também é usar o ensino técnico como estratégia para manter o jovem no ensino médio com uma perspectiva de carreira e motivado para o ensino superior. Ele está no ensino médio, enxergando uma profissão, enxergando o que ele vai fazer amanhã e, inclusive, tendo a possibilidade de introduzi-lo no ensino superior pelos programas que o Estado de Santa Catarina oferece, como Universidade Gratuita e Fundesc. O governo do estado pretende estimular a geração de empregos e o desenvolvimento regional. Para estudantes, significa entrar no mercado de trabalho mais preparado. E Santa Catarina vê uma educação com foco no crescimento profissional e pessoal dos alunos. Já dei um pulinho aqui no SCC10 de novo com a Sofia, porque tem uma notícia quentinha, acabou de sair com relação aos Estados Unidos e tarifas. Notícia de última hora que pode impactar não só o Brasil, como o mundo todo, viu, Maria? A Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou as tarifas globais de Trump. O presidente dos Estados Unidos tinha imposto as taxas com base em uma lei destinada a ser usada em emergências nacionais. E uma decisão de 6-3, regida pelo juiz-chefe conservador John Roberts, foi confirmada, então, a decisão de que o uso dessa lei excedeu a autoridade de Donald Trump. A notícia chegou há poucos minutos, então a gente ainda está vendo a repercussão, mas aqui embaixo a gente atualizou há pouco essa matéria, dizendo que, que Trump disse que vai tentar aí recorrer dessa decisão e que tem um segundo plano para poder continuar com essas tarifas que ele tinha imposto. Com certeza vai dar muita repercussão aí nas próximas horas, nos próximos dias, vamos ver como é que isso vai continuar e a gente vai seguir acompanhando aqui no portal SCC10. Para saber os desdobramentos disso, mas ele falou que tem um segundo plano. Vamos ver se a gente vai ter impacto disso nos tarifaços também aqui imposto ao Brasil. Obrigada pelas informações, Sofia. Obrigada. Bom final de semana. Bom fim de semana, Maria. E pra você a gente também. vai encerrar o SCC Meio-Dia ao vivo de Pomerode, da Osterfest. O Zanotto está lá com a família, curtindo, mostrou curiosidades dessa festa linda. Você vai seguir por aí aproveitando com a família, né, Zanotto? Com certeza, vou ficar o fim de semana aqui com o som dos Stibas e também agora para conversar com a Regiane Coquede, porque ela vai trazer para a gente a programação da festa ao longo dos próximos dias. Agora, deixa o Nereu mostrar a mesa que foi preparada aqui, que também, Regiane, já que nós estamos falando de Pomerode, mesmo sendo a festa de Páscoa, é claro que os pratos típicos alemães também estão aqui à disposição de todos que vierem participar desse evento, Sim, faz parte do evento, os pratos, as doçuras, afinal, Páscoa também tem a ver com doces, as nossas linguiças, enfim, muita bolacha para as crianças também pintarem, então tem bastante coisa. Lembrando que a festa segue até o próximo domingo de Páscoa, sempre de quinta a domingo, A não ser no aniversário de Florianópolis, dia 23 de março, e no aniversário de Joinville, que são segundas-feiras, também a Oster vai abrir, Sim, como são nossos visitantes muito queridos e cativos, é o aniversário das cidades, então a gente vai abrir nesses dias também.
Certo, Regiane, obrigado, meninos. Som para encerrar essa nossa edição do SCC Meio-Dia, chegando na sequência, a Tarde é Nossa, com animação, direto de Pomerode, a 18ª edição da Osterfest. Todos são convidados. Venham a Pomerode, Maria Esther, um abraço para você, um ótimo fim de semana. Acontecendo em Pomerode. Valeu, Zanotto, e obrigada pela companhia vocês aí de casa. A gente segue aqui na programação, porque a Tarde é Nossa vai começar com a volta, o retorno das férias de Dona Maricotinha. Bora lá.